9. Março 1975. Gatinho, gatinho, disse do Sander. Aqui, gatinho. Gatinho, gatinho. Estava sentado na varanda de trás com uma vasilha de plástico rosa ao lado do pé direito. A vasilha estava cheia de leite. Eram 13h30, o dia estava enevoado e quente. A queimada da mata a oeste dava ao ar um cheiro de outono que contrastava estranhamente com o calendário. Se o garoto viesse, estaria lá dentro de 1 hora. Mas agora não vinha sempre. Em vez de 7 vezes por semana, às vezes vinha só 4 vezes ou 5. Uma intuição crescera dentro dele gradativamente e sua intuição lhe dizia que o garoto estava com problemas. Gatinho, gatinho, insistia do Sander. O gato sem dono estava do outro lado do pátio, sentado sobre as ervas daninhas maltratadas perto da cerca de do Sander. Era um macho tão maltratado como as ervas sobre as quais estava sentado. Cada vez que ele falava, as orelhas do gato levantavam. Seus olhos não saíam de cima da vasilha cor-de-rosa cheia de leite. Talvez, pensou do Sander, o garoto estivesse tendo problemas com os estudos ou pesadelos, ou ambos. A última ideia o fez sorrir. Gatinho, gatinho, chamou docemente. As orelhas do gato levantaram novamente. Não se moveu. Não dessa vez, mas continuava a olhar para o leite. Do Sander com certeza estava aflito com seus próprios problemas. Há 3 semanas vestia o uniforme da SS como um grotesco pijama, e o uniforme afastava a insônia e os pesadelos. No começo, seu sono era profundo como o de um lenhador. Depois os sonhos voltaram. Não aos poucos, mas de repente, e piores do que nunca. Sonhava que corria, sonhava com olhos. Corria através de uma floresta úmida e invisível, onde pesadas folhas e samambaias molhadas golpeavam seu rosto, deixando gotas de seiva, ou sangue. Corria e corria, os olhos luminosos sempre ao seu redor, examinando-o duramente até que chegava a uma clareira. Na escuridão, não via nada, mas podia sentir uma íngreme ladeira que começava do outro lado da clareira. No alto dessa ladeira estava Pátin, com seus prédios baixos de cimento e pátios cercados de arames farpados e cercas eletrificadas. As torres de guarita como navios de marcianos, saídos da Guerra dos Mundos, e, no meio, enormes chaminés soltavam nuvens de fumaça contra o céu, e abaixo das colunas de tijolo estavam as fornalhas, alimentadas e prontas para começarem a funcionar, brilhando na escuridão com os olhos de um demônio feroz. Tinham dito aos moradores da área que os prisioneiros de Pátin faziam roupas e velas, e claro que acreditaram nisso tanto quanto os habitantes das cercanias de Auschwitz tinham acreditado que o campo era uma fábrica de salsichas. Não tinha importância. Olhando por sobre o ombro no sonho, finalmente os via saindo do esconderijo, os mortos agonizantes, os judeus, se arrastando em sua direção com os números azuis reluzindo na pele lívida de seus braços esticados, as mãos transformadas em garras, os rostos não mais sem expressão, porém cheios de ódio, vivos de vingança, animados por intenções assassinas. Bebês engatinhavam ao lado das mães e os avós eram amparados pelas crianças. A expressão dominante em todos os rostos era o desprezo. Ou melhor, o desespero. Desespero? Sim, porque no sonho ele sabia, e eles também, que se subisse o morro estaria salvo. Aqui embaixo, nessa planície úmida e alagadiça, nessa selva onde as plantas que florescem à noite expeliam sangue em vez de seiva, ele era um animal perseguido, uma presa, mas lá em cima estaria no comando. Se isso era uma selva, o campo no alto do morro era um zoológico, todos os animais selvagens presos em gaiolas. Ele, o tratador, cujo trabalho era decidir quais animais alimentar, quais viveriam e quais seriam entregues ao vivisseccionista, quais seriam levados para o matadouro no furgão de remoção. Começava a subir correndo o morro, correndo com lentidão, com a lentidão de um pesadelo. Sentia os primeiros esqueletos de mãos fechando-se em volta de seu pescoço, suas respirações geladas e fedorentas, o cheiro de decomposição. Ouvia seus choros finos como pássaros triunfantes, enquanto o arrastavam para baixo com a salvação não apenas à vista, mas quase ao alcance. Gatinho, gatinho, chamou do Sander. Leite, leite gostoso. Finalmente o gatinho veio, cruzou metade do pátio e sentou de novo. Levemente. O rabo balançando de dúvida. Não confiava nele. Não confiava. Mas do Sander sabia que ele sentia o cheiro do leite e era corajoso. Mais cedo ou mais tarde viria. Em Pátin, nunca houvera problema de contrabando. Alguns prisioneiros entravam com suas coisas de valor enfiadas dentro do ânus, em pequenos sacos de camurça. E quantas vezes as coisas não tinham valor nenhum.
fotografias, cachos de cabelo, bijuterias, geralmente empurrados com uma vara, até passarem do ponto onde mesmo os dedos mais compridos dos carcereiros, que chamavam de dedão fedorento, não alcançavam. Uma mulher, ele lembrava, tinha um diamante, imperfeito, descobriu-se depois, sem valor, mas estava com sua família há 6 gerações e passava de mãe para filha. Assim dizia, mas era judia, e todos mentiam. Engoliu antes de entrar em Pátio. Quando saía nas fezes, ela o engolia de novo. Continuou fazendo isso até que o diamante começou a cortá-la, e ela passou a ter hemorragias. Havia outras artimanhas, mas a maioria envolvia apenas objetos insignificantes, como estoques de tabaco ou 1 ou 2 fitas de cabelo. Não importava. Na sala que Dussander usava para os interrogatórios de prisioneiros, havia um pequeno fogão portátil e uma mesa de cozinha caseira com uma toalha xadrez vermelha muito parecida com a de sua própria cozinha. Havia sempre uma panela com ensopado de cordeiro borbulhando suavemente no fogão. Quando se suspeitava de contrabando, e quando isso não ocorria, um membro do grupo suspeito era levado até essa sala. Dussander colocava-o em pé em frente ao fogão, que exalava um saboroso odor. Gentilmente perguntava quem. Quem está escondendo ouro? Quem está escondendo joias? Quem tem tabaco? Quem deu remédio para o bebê da mulher? Quem? Nunca prometia claramente o ensopado, mas sempre o aroma os fazia dar com a língua nos dentes. Claro que um cacetete faria o mesmo, ou o cano de um revólver enfiado nas suas virilhas nojentas, mas o ensopado era elegante. Sim. Gatinho, gatinho, chamou Dussander. As orelhas do gato levantaram. Ele quase foi, mas depois lembrou de algum pontapé que levara há muito tempo, ou talvez de um fósforo que queimara seus bigodes, e sentou de novo, mas logo viria. Encontraram uma maneira de conciliar-se com seus pesadelos. Era, de certa forma, a mesma coisa que vestir o uniforme da SS, mas com muito mais força. Dussander estava satisfeito consigo mesmo, apenas sentia não ter pensado naquilo antes. Achava que devia agradecer ao garoto pelo novo método de tranquilizar-se, por mostrar-lhe que a chave para os terrores do passado não estava em rejeitá-los, mas em contemplá-los. E era como o abraço de um amigo. Era verdade que antes da primeira visita inesperada do garoto no verão anterior, não tinha pesadelos há muito tempo, mas agora acreditava que chegara a um entendimento covarde com o seu passado. Fora forçado a abandonar uma parte de si e agora a reconquistara. Gatinho, gatinho, chamou Dussander e um sorriso despontou em seu rosto. Um sorriso suave, seguro, o sorriso de todos os velhos que de alguma forma passaram pelas intempéries da vida e chegaram a um lugar seguro, ainda relativamente intactos e pelo menos com alguma sabedoria. O gato levantou-se, hesitou um pouco e depois veio trotando pelo resto do pátio com graciosa agilidade. Subiu os degraus, lançou um último olhar desconfiado para Dussander, dobrou as orelhas sarnentas e defeituosas para trás e começou a beber o leite. Leite gostoso, disse Dussander colocando as luvas de borracha que estavam no seu colo o tempo todo. Leite gostoso para um bom gatinho. Comprara as luvas no supermercado. Na fila do caixa, uma senhora idosa o olhara com aprovação. Meditativamente ela fazia isso. As luvas eram anunciadas na TV. Tinham os punhos altos. Eram tão flexíveis que se podia pegar uma moeda com elas. Acariciou as costas do gato com o dedo verde e falou com ele docemente. Suas costas começaram a curvar-se com o ritmo das carícias. Antes que a vasilha estivesse vazia, ele agarrou o gato. O animal ficou todo arrepiado em suas mãos fechadas, contorcendo-se e debatendo-se, agarrando a borracha com as garras. Seu corpo sacudia-se maleavelmente para frente e para trás, e Dussander não tinha dúvida de que, se seus dentes ou garras o tocassem, sairia vitorioso. Era um veterano. Dussander pensou sorrindo. Olha quem fala. Segurando o gato prudentemente longe de seu corpo, o sorriso mal estampado no rosto, Dussander abriu a porta de trás com o pé e entrou na cozinha. O gato berrava, se debatia e arranhava as luvas de borracha. Sua cabeça triangular e feroz baixou, de repente, e ele mordeu um dedo verde. Gato nojento, disse Dussander reprovadoramente. A porta do forno estava aberta. Dussander jogou o gato dentro. Suas garras fizeram um barulho incômodo ao soltarem-se das luvas. Dussander bateu na porta do forno com o joelho, sentindo uma dolorosa pontada devido à artrite. Mesmo assim, continuava sorrindo, respirando com dificuldade, quase resfolegando, apoiando-se contra o fogão por um instante, a cabeça caída para a frente. Era um fogão a gás, raramente usava-o para coisas mais extravagantes, que esquentar refeições semi-prontas e matar gatos vira-latas.
Covardemente, ia aumentando a temperatura, enquanto ouvia o gato gritando e arranhando a porta para sair. Dusander girou então o botão do forno até o máximo. Ouviu um pou, quando a chama piloto acendeu 2 fileiras de gás que produziram um silvo. O gato começou a gritar mais alto. Lembrava, sim. Lembrava um garotinho com uma dor terrível. A ideia fez o sorriso de Dusander alargar-se ainda mais. Seu coração batia com força dentro do peito. O gato arranhava a porta e debatia-se furiosamente dentro do forno, ainda gritando. Logo um cheiro intenso de pelo queimado começou a sair do fogão e espalhar-se pela cozinha. Tirou os restos do gato do forno meia hora depois, com um garfo para churrasco que comprara por $2,98 no Grant's, um shopping que ficava a pouco mais de 500 metros de sua casa. Foi para dentro de um saco de farinha vazio. Levou o saco para o porão. O chão do porão nunca fora cimentado. Logo depois, Dusander voltou à cozinha. Espalhou bom ar até o ambiente ficar tomado pelo cheiro de pinho artificial. Abriu todas as janelas, lavou o garfo de churrasco e pendurou-o na parede. Então sentou-se e esperou para ver se o garoto viria. Sorria e sorria. Todd veio, 5 minutos depois que Dusander já desistira de esperá-lo naquela tarde. Usava um blusão de ginástica com as cores da escola. Usava também um boné de beisebol do San Diego Padres. Carregava os livros embaixo do braço. Disse ele entrando na cozinha e torcendo o nariz. Que cheiro é esse? Horrível. Tentei usar o forno. Dusander acendeu um cigarro. Acho que queimei o meu jantar. Tive que jogá-lo fora. Um dia, no final daquele mês, o garoto chegou bem mais cedo do que o normal, antes da hora da saída do colégio. Dusander estava sentado na cozinha bebendo bourbon numa caneca lascada e descolorida com as palavras "para o café" escritas ao redor da borda. Tinha trazido a cadeira de balanço para a cozinha e apenas bebia e se embalava. Se embalava e bebia, batendo chinelas no chão desbotado. Estava satisfatoriamente alto. Não tivera mais sonhos ruins até a noite anterior, desde o episódio do gato de orelhas deformadas. Entretanto, o da noite anterior fora especialmente ruim. Não podia negar. Eles o tinham arrastado morro abaixo quando estava no meio. Eles tinham começado a fazer coisas indescritíveis antes que conseguisse acordar. Entretanto, após sua derrotada volta ao mundo real, estava confiante. Poderia interromper os sonhos quando desejasse. Talvez um gato não fosse suficiente dessa vez, mas sempre haveria o depósito de cachorros. Sim, sempre haveria o depósito. Todd entrou abruptamente na cozinha, o rosto pálido, brilhando, fatigado. Tinha perdido peso, com toda certeza, pensou Dusander, e havia uma expressão de estranha pureza em seu olhar de que Dusander não gostou nem um pouco. Vai ter que me ajudar, disse Todd de repente, confiante. É mesmo? Dusander perguntou suavemente, mas sentiu certa apreensão repentina dentro de si. Não deixou a expressão de seu rosto mudar quando Todd jogou os livros na mesa com uma pancada súbita e forte. Um deles deslizou sobre a mesa e caiu como uma tenda no chão, perto do pé de Dusander. Você é um imbecil, disse Todd estridentemente. É melhor acreditar, porque a culpa é sua, toda sua. Manchas vermelhas de emoção surgiram em seu rosto. Mas vai ter que me ajudar a sair dessa, porque eu posso provar que a culpa é sua. Você está nas minhas mãos. Vou ajudá-lo como puder. Dusander concordou brandamente. Cruzou as mãos cuidadosamente em frente a si, sem consciência do ato. Como fizera certa vez. Inclinou-se para a frente na cadeira de balanço até seu queixo ficar na altura das mãos, como fizera certa vez também. Sua expressão era calma, amigável e curiosa. Não demonstrava sua crescente apreensão. Sentado daquela maneira, podia quase imaginar uma panela com assado de cordeiro fervendo no fogão atrás de si. Qual é o problema? Essa é a merda do problema. Disse Todd com rancor e jogou um folheto dobrado em Dusander. Bateu em seu peito e caiu no colo. Dusander ficou momentaneamente surpreso com a onda de raiva que sentiu, uma necessidade de levantar-se e acertar violentamente o garoto. Em vez disso, manteve a expressão calma no rosto. Era o boletim escolar do garoto, percebeu, mas o colégio parecia estar esforçando-se para esconder o fato. No lugar de um boletim ou um relatório de notas, chamava-se Boletim de Progresso Trimestral. Resmungou ao ler aquilo e abriu-o.
Uma folha batida à máquina até a metade caiu de dentro, colocou-a de lado para examiná-la depois e concentrou sua atenção primeiramente nas notas do menino. Parece que você está perdido, meu garoto, comentou Dussander, não sem alguma satisfação. O garoto apenas passara em inglês e História da América. Todas as outras notas eram F. A culpa não é minha, disse Todd, malevolamente entre os dentes. A culpa é sua. Todas aquelas histórias, tenho pesadelos com elas, sabia disso? Eu sento, abro meus livros e começo a pensar no que você me contou naquele dia, e a próxima coisa que lembro é minha mãe dizendo que é hora de ir para a cama. Está vendo? A culpa não é minha. Não é. Está entendendo? Não é. Estou entendendo muito bem, disse Dussander e começou a ler a nota datilografada que estava dentro do boletim de Todd. Prezado Sr. e Sra. Bolden, venho por meio desta informar que faremos uma reunião a respeito das notas do segundo e terceiro trimestres de Todd. Levando-se em consideração seus bons resultados anteriores nesta escola, suas notas atuais sugerem que algum problema específico está prejudicando seu desempenho acadêmico. Esse problema frequentemente pode ser solucionado com uma discussão franca e aberta. Devo ressaltar que, embora Todd tenha passado no primeiro semestre, suas notas finais, em alguns casos, deverão ser insuficientes, a menos que seu desempenho melhore radicalmente no quarto trimestre. Tais notas acarretam necessariamente sua frequência no curso de férias para evitar atraso e problemas no horário. Devo também mencionar que Todd está no grupo de preparação para a faculdade e seu trabalho, até o presente momento, encontra-se muito abaixo dos níveis aceitáveis pela universidade e pelos testes específicos. Por favor, enviem resposta, pois estou pronto para marcar um horário mutuamente conveniente para um encontro. Num caso como esse, o quanto antes é sempre melhor. Atenciosamente, Edward French. Quem é esse Edward French? Perguntou Dussander, colocando a nota novamente dentro do boletim. Parte dele ainda se admirava com o amor dos americanos pela prolixidade. Uma missiva tão rebuscada para informar aos pais que o filho ia levar pau. E cruzando as mãos novamente. Sua premonição de desastre estava mais forte do que nunca, mas recusava-se a ceder a ela. Um ano atrás cederia. Um ano atrás estava pronto para enfrentá-los. Agora não, mas parecia que o maldito garoto os trazia de qualquer maneira. Ele é o diretor? Edgar Locha? Claro que não. Ele é o supervisor conselheiro. Supervisor conselheiro, o que é isso? Pode imaginar, disse Todd. Estava quase histérico. Você leu a droga da carta. Andava sem parar pela cozinha, lançando olhares rápidos e penetrantes para Dussander. Não vou engolir essa merda. Simplesmente não vou fazer o curso de férias. Não vou fazer curso de férias nenhum. Papai e mamãe vão para o Havaí no verão e eu vou com eles. Apontou o boletim em cima da mesa. Sabe o que meu pai vai fazer se descobrir isso? Dussander balançou a cabeça. Vai tirar tudo de mim. Tudo. Vai saber que foi por sua causa, porque só pode ser isso. Nada mais mudou. Vai bisbilhotar e tirar tudo de mim. E então eu vou me ferrar. Olhou ressentido para Dussander. Vão ficar me observando, droga. Talvez me mandem ir ao médico, sei lá, como eu posso saber? Mas não vou me ferrar. Eu não vou para a porra de curso de férias nenhum. Ou para o reformatório, disse Dussander. Falou isso de uma forma bem calma. Todd parou de circular pela cozinha. Seu rosto ficou bastante sereno. Suas faces e testa, que já eram pálidas, ficaram ainda mais brancas. Encarou Dussander e teve que tentar 2 vezes antes de conseguir falar. O quê? O que você acabou de dizer? Meu querido garoto. Dussander adotou um ar extremamente paciente. Nos últimos 5 minutos fiquei ouvindo você choramingar e reclamar. E toda essa choradeira e reclamação significa o seguinte: você está em dificuldades. Você pode ser desmascarado. Você pode se encontrar em circunstâncias desfavoráveis. Percebendo que finalmente atraíra completamente a atenção do garoto, Dussander bebeu reflexivamente um gole de bourbon. Meu garoto, continuou, essa atitude é muito perigosa para você. E perigosa para mim também. Para mim, o prejuízo potencial é muito maior. Você está preocupado com seu boletim. Ora, aqui para o seu boletim. Empurrou seu boletim para o chão com um dedo amarelado. Eu estou preocupado com a minha vida. Todd não respondeu. Simplesmente continuou olhando para Dussander com aquele olhar perdido e meio atordoado. Os israelenses não terão escrúpulos pelo fato de eu ter 76 anos. A pena de morte continua muito popular por lá. Você sabe,
Principalmente quando o homem que está no banco de réus é um criminoso de guerra nazista associado aos campos. A pena de morte é muito comum. Você é um cidadão americano, disse Todd. A América não permitiria que o levassem. Já estudei isso, Você já estudou, mas não entendeu bem. Eu não sou cidadão americano. Meus documentos vêm da Cosa Nostra. Eu seria deportado e os agentes do Mossad estariam esperando por mim onde quer que eu desembarcasse. Queria que te enforcassem, sussurrou Todd, fechando as mãos e olhando para elas. Para começar, fui louco de me envolver com você. Sem dúvida, concordou Dussander com um risinho. Mas está envolvido comigo. Temos que viver o presente, garoto, e não o passado dos não devia. Você deve perceber que agora o seu destino e o meu estão inexplicavelmente entrelaçados. Se você me dedurar, acha que vou pensar 2 vezes antes de dedurá-lo? 700 mil morreram em Patin. Para o mundo todos sou um criminoso, um monstro. Os jornais sensacionalistas me chamam até de açougueiro. Você é cúmplice nisso tudo, meu garoto. Tem conhecimento da existência criminosa de um estrangeiro ilegal e nunca contou para ninguém. Se eu for preso, vou contar para o mundo inteiro sobre você. Quando os repórteres colocarem os microfones na minha cara, repetirei seu nome várias vezes seguidas. Todd Bolden, sim, é este o nome dele. Há quanto tempo? Quase 1 ano. Queria saber tudo, todas as partes horríveis. É assim que ele disse. É bem assim, todas as partes horríveis. A respiração de Todd parara. Sua pele parecia transparente. Dussander riu para ele. Tomou um gole de bourbon. Acho que vão colocá-lo na cadeia. Podem chamar de reformatório, estabelecimento de correção. Este é um nome interessante, como o tal do Boletim de Progresso Trimestral. Apertou os lábios. Mas qualquer que seja o nome, haverá grades nas janelas. Todd molhou os lábios. Eu o chamaria de mentiroso. Diria a eles que tinha acabado de descobrir. Acreditariam em mim, não em você. É bom lembrar disso. Dussander permanecia com um fino sorriso nos lábios. Achei que você tinha dito que seu pai tiraria tudo de você. Todd falou devagar, como ocorre quando uma pessoa pensa ao mesmo tempo em que se expressa. Talvez não dessa vez. Não se trata simplesmente de jogar uma pedra numa janela. Dussander estremeceu por dentro. Suspeitava que o raciocínio do garoto estava correto. Com tanta coisa em jogo, talvez fosse mesmo capaz de convencer o pai. Afinal de contas, ao deparar com verdade tão desagradável, qual pai não gostaria de ser convencido? Talvez sim, talvez não. Mas como irá explicar os livros que tinha que ler para mim, porque o pobre do Sr. Denker é quase cego? Minha vista não é mais a mesma, mas ainda posso ler uma edição bem impressa com os meus óculos. Posso provar. Diria que me enganou. Faria isso? E que desculpa daria? Por amizade? Porque você era sozinho? Isso, refletiu Dussander, estava muito próximo de uma verdade aceitável. E no começo o garoto poderia até ter sido bem-sucedido. Mas agora estava arruinado. Agora estava despedaçando-se como um casaco que chega ao fim de seu tempo de utilidade. Se uma criança der um tiro com uma pistola de espoletas de brinquedo no meio da rua, ele vai rodopiar no ar e gritar como uma menina. Seu boletim escolar confirmará minha versão dos fatos, disse Dussander. Não foi o Robinson Crusoe que fez suas notas caírem tanto, meu garoto. Por que não cala a boca? Por que simplesmente não cala a boca? Não me calarei em relação a isso, não. Acendeu o cigarro, riscando o fósforo na porta do forno. Não até você ver a verdade simples. Estamos juntos nessa, para o pior ou para o melhor. Olhou para Todd através da fumaça densa que parava no ar, sem sorrir, seu rosto velho e enrugado, como o de um réptil. Vou arruiná-lo, garoto. Prometo isso. Se alguma coisa tornar-se pública, tudo se tornará público. Prometo isso a você. Todd olhou-o soturno e não respondeu. Agora, disse Dussander vigorosamente, com o ar de um homem que deixou um problema desnecessário e desagradável para trás. A questão é a seguinte: o que faremos em relação a essa situação? Tem alguma ideia? Isto consertará o boletim. Todd tirou um novo vidro de removedor de tinta do bolso do casaco. Quanto à merda dessa carta, não sei. Dussander olhou aprovadoramente para o removedor de tinta. Havia falsificado alguns relatórios na sua época, quando as cotas subiam a níveis fantásticos, e mais, muito mais. E, como na situação em que se encontravam agora, havia o problema das faturas, aquelas que numeravam os espólios da guerra,
A cada semana ele verificava as caixas de objetos de valor que deveriam ser mandadas de volta para Berlim em trens especiais que eram como enormes cofres sobre rodas. Em cada lado das caixas havia um envelope de papel manilha, e dentro do envelope havia uma fatura que arrolava as mercadorias daquela caixa. Quantos anéis, colares, gargantilhas, quantos gramas de ouro. Dussander, entretanto, tinha sua própria caixa de objetos de valor. Não muito valiosos, mas também não insignificantes. Jades, turmalinas opalas, algumas pérolas imperfeitas, diamantes industriais. E quando via um artigo faturado, seguindo para Berlim, um artigo que lhe atraía a atenção ou parecia um bom investimento, tirava-o, substituía-o por um artigo de sua própria caixa e usava o removedor de tinta na fatura, trocando o nome da mercadoria. Tornara-se um especialista em falsificações, talento que lhe foi útil mais de uma vez depois que a guerra acabou. Ótimo, disse a Todd. Quanto ao outro problema... Dussander começou a embalar-se de novo, tomando pequenos goles do copo. Todd puxou uma cadeira da mesa e começou a trabalhar no boletim que pegara do chão sem dar uma palavra. A aparente calma de Dussander fizera efeito no garoto e ele trabalhava em silêncio, a cabeça atentamente inclinada sobre o boletim. Como qualquer garoto americano que possa fazer da melhor maneira possível um trabalho, seja ele plantar milho, jogar a bola para o batedor sem contar ponto no campeonato juvenil de beisebol ou falsificar notas no boletim. Dussander olhou a base de seu pescoço ligeiramente bronzeada e exposta entre o final dos cabelos e a gola arredondada da camiseta. Seus olhos desviaram-se dali para a última gaveta da bancada onde guardava as facas de carne. Uma rápida estocada. Sabia onde, e a medula espinhal do garoto se romperia. Seus lábios estariam selados para sempre. Dussander sorriu desapontado. Se o garoto desaparecesse, muitas perguntas seriam feitas, algumas diretamente a ele. Mesmo que não houvesse carta com amigo nenhum, não poderia se dar ao luxo de investigações detalhadas. Terrível. Esse tal de French, disse ele segurando a carta, ele conhece seus pais socialmente? Ele? Todd pronunciou a palavra com desprezo. Papai e mamãe não vão a lugar nenhum em que ele possa ao menos entrar. Já esteve com eles profissionalmente? Já teve reuniões com eles? Não. Sempre fui um dos melhores da turma. Até agora. Então o que sabe a respeito deles? Perguntou Dussander, olhando sonhadoramente para o seu copo, quase vazio a essa altura. Ora, sabe apenas sobre você. Sem dúvida tem sua ficha completa, até com as brigas que teve no jardim da infância. Mas o que sabe sobre eles? Todd afastou a caneta e o pequeno vidro de apagador de tinta. Ora, sabe o nome deles, claro, e a idade. Sabe que somos metodistas. Você não precisa preencher essa linha, mas meus pais sempre preenchem. Não vamos muito à igreja, mas ele sabe que somos. Deve saber a profissão de meu pai. Isso também está na ficha. Tem que preencher aquele negócio todo ano, e tenho certeza que isso é tudo. Se seus pais tivessem problemas em casa, ele ficaria sabendo? O que quer dizer com isso? Dussander virou o resto do bourbon. Brigas, discussões, seu pai indo dormir no sofá, sua mãe bebendo muito. Seus olhos brilharam. Um divórcio a caminho? Indignado, Todd disse, nada disso está acontecendo, de jeito nenhum. Não disse que esteja, mas pensa, garoto. Imagine se as coisas na sua casa estivessem indo por água abaixo, como diz o ditado. Todd apenas olhou, franzindo a testa. Você ficaria preocupado com eles, continuou Dussander. Muito preocupado. Perderia o apetite, dormiria mal. E, pior, seu desempenho escolar seria prejudicado. Não é verdade? As crianças sofrem quando têm problemas em casa. A compreensão despontou nos olhos do garoto. Compreensão e gratidão velada. Dussander ficou satisfeito. Sim, é uma situação triste quando a família descamba para a destruição. Dussander falou num tom solene, servindo mais bourbon. Estava quase bêbado. Os programas diurnos da televisão deixam isso bem claro. A aspereza, calúnias e mentiras. Acima de tudo, a dor. Dor, meu garoto. Você não tem ideia da angústia pela qual seus pais estão passando. Estão tão envolvidos com seus problemas que têm pouco tempo para os problemas do próprio filho. Seus problemas são insignificantes se comparados aos deles. Hein? Um dia, quando a ferida começar a cicatrizar, sem dúvida passarão a se dedicar mais a você. Mas agora a única concessão que podem fazer é mandar o gentil avô do garoto conversar com o Sr. French. Os olhos de Todd brilhavam cada vez com maior intensidade, chegando a um fulgor quase ardente. Pode funcionar, murmurava. Pode, é. Pode funcionar. Pode sim. Parou de repente. Seus olhos perderam o brilho. Não vai funcionar. Você não se parece comigo, nem um pouquinho. Ed Galocha nunca vai acreditar. Himmel, Gott in Himmel! Gritou Dussander ficando em pé atravessando a cozinha. Um pouco vacilante. Abrindo a porta da adega e tirando uma nova garrafa de bourbon.
Desenroscou a tampa e virou uma generosa dose. Para um garoto tão inteligente, você está sendo um Dummkopf. Desde quando os avós se parecem com os netos, hein? Eu tenho cabelos brancos. Você tem? Aproximando-se novamente da mesa, agarrou com incrível rapidez um punhado de cabelos louros de Todd e puxou-os vigorosamente. Pare com isso, esbravejou Todd, mas sorriu um pouco. Além do mais, Dussander prosseguiu, sentando-se de novo na cadeira de balanço, você tem cabelos louros e olhos azuis. Meus olhos são azuis, e antes de meus cabelos ficarem brancos, eles eram louros. Você pode me contar a história de toda a sua família, suas tias e tios, as pessoas com quem seu pai trabalha, os hobbies de sua mãe. Vou me lembrar, vou estudar e guardar. Daqui a 2 dias esqueço tudo. Minha memória é como um saco de pano cheio d'água atualmente. Mas vou me lembrar o tempo necessário. Sorriu sinistramente. Na minha época estava à frente de Wiesenthal e joguei areia nos olhos do próprio Himmler. Se não conseguir enganar um professor de escola pública americana, visto minha mortalha e me enfio em minha cova. Pode ser, disse Todd devagar, e Dussander percebeu que ele estava quase aceitando. Seus olhos iluminaram-se de alívio. Pode ser não, é claro que vai dar certo, gritou Dussander. Começou a rir às gargalhadas, balançando a cadeira para frente e para trás. Todd olhou-o intrigado e um pouco amedrontado, mas logo começou a rir também. Na cozinha de Dussander riam sem parar, Dussander perto da janela aberta, por onde a cálida brisa californiana soprava, e Todd sentado na cadeira da cozinha com as pernas dianteiras no ar, encostado na ponta do forno, cujo esmalte branco tinha riscos escuros, feitos pelos fósforos que Dussander acendia ali. Ed Galocha French. O apelido, explicara Todd para Dussander, referia-se à galocha que ele usava sobre o tênis quando chovia. Era um homem franzino que fazia um gênero indo de tênis para a escola. Era um toque de informalidade com o qual achava que poderia conquistar as 106 crianças com idades entre 12 e 14 anos que constituíam seu fardo. Tinha 4 pares de tênis que variavam ao azul cheguei ou ao amarelo gritante, e não tinha ideia de que pelas costas era conhecido não apenas como Ed Galocha, mas também como Zé do Tênis e Homem do Quedes. Na faculdade era chamado de fiapo e se sentiria bastante humilhado se soubesse que até esse fato vergonhoso era conhecido. Raramente usava gravata, preferindo as suéteres de gola alta. Usava-as desde meados dos anos 60, quando David McCallum popularizou-as em O Agente da Uncle. Em sua época de faculdade, seus colegas, ao verem-no cruzando o pátio, gritavam: "Lá vem o fiapo com sua suéter do filme." Havia se especializado em psicologia educacional e, no íntimo, considerava-se o único supervisor conselheiro bom que conhecia. Realmente tinha muito entrosamento com as crianças. Sabia a melhor forma de agir com elas. Sabia falar grosso ou ficar compreensivelmente em silêncio se tinham que fazer tumulto e botar para quebrar. Sentia na pele suas dificuldades porque compreendia como é duro ter 13 anos quando as pessoas fazem você de gato e sapato e você não sabe dar o troco. A verdade é que sofria muito lembrando como era ter 13 anos. Achava que esse era o pior preço que pagava por ter crescido nos anos 50. Isso e ter passado pelo admirável mundo novo dos anos 60 com o apelido de fiapo. Nesse momento, quando o avô de Todd Bowden entrou em sua sala, fechando com firmeza a porta de vidro, Ed Galocha levantou-se atenciosamente, tendo cuidado de não sair de trás da mesa para cumprimentar o velho senhor. Estava de tênis. Às vezes, os mais velhos não entendiam que o tênis era psicologicamente útil com as crianças que tinham dificuldades de relacionamento com os professores. O que era o mesmo que dizer que alguns mais velhos não podiam apoiar um supervisor conselheiro que usava tênis. Eis um janota bem apessoado, pensou Ed Galocha. Seus cabelos brancos estavam cuidadosamente penteados para trás. Seu terno de 3 peças impecavelmente limpo. A gravata cinza chumbo tinha um nó perfeito. Na mão esquerda carregava um guarda-chuva preto dobrado. Uma chuva fina caía desde o fim de semana, de forma que lembrava até um militar. Há poucos anos, Ed Galocha e a mulher ficaram com mania de Dorothy Sayers, lendo tudo da admirável senhora em que conseguiam botar as mãos. Ocorreu-lhe naquele momento que esse era o personagem Lord Peter Wimsey na vida real. Era Wimsey aos 75 anos, muitos anos após Bunter e Harriet Vane terem batido as botas. Lembrou-se de comentar isso com Sondra quando chegasse em casa. Sr. Bowden estendeu a mão cordialmente. Muito prazer, disse Bowden, apertando-a. Ed Galocha teve cuidado de não apertar-lhe a mão com firmeza e decisão com que costumava cumprimentar os pais que encontrava. Pela maneira cautelosa como a estendeu, ficou óbvio que o Sr. Bowden tinha artrite. Muito prazer, Sr. French, repetiu Bowden, sentando-se e puxando as calças cuidadosamente até a altura dos joelhos. Colocou o guarda-chuva entre os pés e apoiou-se nele, parecendo um urubu, velho e urbano, que veio empoleirar-se no escritório de Ed Galocha French. Tinha um certo sotaque, pensou Ed Galocha,
Mas não era a entonação afetada da classe alta britânica, como teria Winsey. Era mais carregada, mais europeia. De qualquer maneira, a semelhança com Todd era acentuada, principalmente o nariz e os olhos. Fico satisfeito por ter vindo, disse-lhe Ed Galocha, retomando seu assento. Embora, nesses casos, a mãe ou o pai do aluno... Esse foi o lance inicial, claro. Depois de quase 10 anos de experiência como supervisor conselheiro, convencera-se de que quando uma tia, ou tio, ou avô vinham representar os pais numa reunião, geralmente isso significava problemas em casa. O tipo de problema que invariavelmente revelava-se a raiz de todos os problemas. Para Ed Galocha isso foi um alívio. Problemas no lar eram ruins, mas para um garoto de inteligência, ou como era inteligente Todd, uma viagem com drogas pesadas teria sido muito, muito pior. Sim, claro. Bowden concordou, aparentando ao mesmo tempo pesar e revolta. Meu filho e sua esposa pediram-me para vir aqui conversar sobre esse triste assunto com o senhor, Sr. French. Todd é um bom menino, acredite, esse problema com as notas é apenas temporário. Bem, assim esperamos, não é, Sr. Bowden? Pode fumar se desejar. Deveria ser restrito ao espaço não escolar, mas eu não posso determinar isso. Obrigado. O Sr. Bowden tirou um maço meio amassado de Camel do bolso interno, colocou um dos últimos cigarros tortos na boca, pegou um fósforo, riscou-o no salto do sapato preto e acendeu-o. Tossiu fortemente como um velho com o primeiro trago, apagou o fósforo e colocou o palito queimado no cinzeiro que Ed Galocha trouxera. Ed Galocha observava o ritual que parecia quase tão formal quanto os sapatos do velho, com franca fascinação. Por onde começar? Hesitou Bowden, com o rosto aflito. Olhava Ed Galocha através da fumaça espairada que pairava no ar. Bem, disse Ed Galocha gentilmente, o próprio fato de o senhor estar aqui significa alguma coisa para mim. O senhor entende, não? Imagino que sim. Muito bem. Cruzou as mãos. O Camel projetava-se entre o segundo e o terceiro dedos da mão direita. Endireitou as costas e levantou o queixo. Havia algo quase prussiano em suas atitudes, pensou Ed Galocha. Algo que o fazia pensar em todos os filmes de guerra que vira quando criança. Meu filho e minha nora estão com problemas em casa. Bowden pronunciou cada palavra precisamente. Sérios problemas, devo dizer. Seus olhos velhos, mas incrivelmente vivos, observavam Ed Galocha abrir uma pasta que estava no arquivo da mesa à sua frente. Havia papéis dentro, mas não muitos. O senhor acha que esses problemas estão afetando o desempenho acadêmico de Todd? Bowden inclinou-se para a frente, talvez uns 15 centímetros. Seus olhos azuis nunca se desviavam dos olhos castanhos de Ed Galocha. Houve um instante de pesado silêncio, então Bowden disse. A mãe bebe. E assumiu a postura ereta de vareta de espingarda. Oh! Exclamou Ed Galocha. Sim, retrucou Bowden, balançando a cabeça severamente. O garoto me contou que mais de 2 vezes chegou em casa e encontrou-a estirada em cima da mesa da cozinha. Ele sabe como o pai se sente em relação a esse problema, então nessas ocasiões ele próprio esquentou o jantar e fez a mãe beber bastante café preto para que ao menos estivesse acordada quando Richard chegasse em casa. Isso é grave, admitiu Ed Galocha. Embora já tivesse ouvido coisas piores, mães viciadas em heroína, pais que de repente decidem espancar as filhas ou os filhos, a senhora Bowden já pensou em recorrer a um profissional para ajudá-la a resolver esse problema? O menino tentou convencê-la que esse seria o melhor caminho. Acho que ela fica muito envergonhada se ela tiver um apoio. Fez um gesto com o cigarro que deixou um anel de fumaça dissolvendo-se no ar. Compreende? Sim, claro, assentiu Ed Galocha, admirando secretamente o gesto que produziu o anel de fumaça. Seu filho, o pai de Todd, ele não deixa de ter culpa, disse Bowden ríspido. O tempo que passa trabalhando, as refeições que perde, as noites em que tem que sair de repente, vou lhe dizer, Sr. French, ele é mais casado com um emprego do que com a Mônica. Foi educado de maneira a pensar que a família de um homem vem antes de qualquer coisa. Não foi assim com o senhor também? Claro que foi, respondeu Ed Galocha sinceramente. Seu pai fora vigia noturno de uma grande loja de departamentos de Los Angeles, e na verdade só o via nos fins de semana e nas férias. Esse é outro lado do problema, disse Bowden. Ed Galocha concordou e pensou por um momento. E seu outro filho, Sr. Bowden? Baixou a vista e olhou a pasta. Harold, tio de Todd. Harry e Deborah estão em Minnesota agora, disse Bowden bastante convincente. Trabalha na faculdade de medicina. Seria muito difícil para ele sair de lá. E muito inoportuno pedir-lhe isso. Seu rosto adquiriu um ar de orgulho. Harry e a mulher são muito bem casados. Compreendo. Ed Galocha olhou o arquivo novamente por um instante e fechou. Sr. Bowden, admiro sua franqueza. Serei igualmente franco com o senhor. Obrigado, disse Bowden formalmente. Na área de aconselhamento não podemos fazer nossos alunos tudo o que gostaríamos. Há 6 supervisores aqui,
e cada um de nós carrega um fardo de mais de 100 alunos. O mais novo supervisor, Hepburn, tem 115 alunos. Em nossa sociedade, todas as crianças dessa idade precisam de ajuda. Claro. Bowden amassou bruscamente o cigarro no cinzeiro e cruzou as mãos novamente. Às vezes, nos aparecem problemas sérios. Problemas em casa e com drogas são os mais comuns. Pelo menos Todd não está envolvido com anfetamina, mescalina, nem remédio de cavalo. Graças a Deus. Às vezes, continuou Ed Galocha, simplesmente não podemos fazer nada. É deprimente, mas são as coisas da vida. Geralmente, os primeiros a pularem fora da organização que dirigimos são os bagunceiros da turma, os mal-humorados, os insociáveis, as crianças que se recusam até a tentar. São simplesmente pessoas descansadas que esperam que o sistema as carregue até o final da escola ou que cresçam logo para poderem parar de estudar sem precisar da permissão dos pais e entrar para o exército. Arrumar um emprego num posto de lavagem de automóveis ou então casarem-se. Compreende? Estou sendo duro. Como dizem, nosso sistema não é o que se espera dele. Aprecio sua franqueza. Mas dói quando você vê a máquina começando a oprimir alguém como Todd. Ele teve média 92 no ano passado, o que o coloca entre os 10 primeiros. Suas médias em inglês são ainda melhores. Demonstra talento para escrever. E isso é uma coisa excepcional para uma geração que acha que a cultura começa em frente à TV e termina no cinema da esquina. Estava conversando com a professora dele de composição do ano passado. Disse que fez uma das melhores provas finais que já viu em 20 anos de magistério. Foi sobre os campos de concentração alemães na Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro A+ que deu para um aluno de composição. Eu li, disse Bowden, está muito boa. Também demonstra habilidade acima da média em biologia e sociologia. Embora não vá ser um dos grandes gênios do século da matemática, as anotações que tenho indicam que foi bem, até o ano passado. Até o ano passado. Resumindo, a história é essa. Sim, fico furioso de ver Todd entrar pelo cano dessa maneira. Quanto ao curso de férias, bem, disse que ia ser franco. O curso de férias para um garoto como Todd geralmente é mais prejudicial do que benéfico. Normalmente o curso de férias é um jardim zoológico. Todos os macacos e hienas risonhas o frequentam. Mais uma cambada completa de mulas. Más companhias para Todd. Com certeza. Portanto, vamos ao que interessa. Surgiram uma série de entrevistas para o Sr. e a Sra. Bowden no centro de aconselhamento no centro da cidade. Tudo confidencial, claro. O diretor, Harry Ackerman, é um grande amigo, e não acho que Todd devesse sugerir-lhes a ideia. Acho que o senhor é quem deveria. Ed Galocha deu um largo sorriso. Talvez consigamos botar todos na linha novamente até junho. Não é impossível. Bowden, entretanto, parecia totalmente alarmado com a ideia. Acho que ficariam sentidos com o menino se eu lhes propusesse isso agora, disse ele. As coisas estão muito delicadas. Se não fosse isso, poderiam ir. O menino me prometeu que vai estudar com muito mais afinco. Está assustado com a queda de suas notas. Sorriu levemente, um sorriso que Ed French não conseguiu interpretar. Mais assustado do que o senhor imagina. Mas, e ficariam sentidos comigo, enfatizou logo Bowden. Deus sabe que sim. Mônica sempre me achou meio intrometido. Tento não ser, mas compreendo a situação. Acho melhor deixar as coisas como estão, por enquanto. Tenho muita experiência nesses assuntos, Ed Galocha disse para Bowden. Colocou as mãos sobre a pasta de Todd e olhou o velho com honestidade. Realmente acho que o aconselhamento é necessário agora. O senhor entende que meu interesse pelos problemas conjugais de seu filho e sua nora começa e termina nos efeitos que estão tendo em Todd, e no momento o efeito é bastante significativo. Deixe-me fazer uma contraproposta, disse Bowden. O senhor tem um método de informar os pais sobre as notas fracas? Sim, respondeu Ed Galocha cauteloso. Os boletins de interpretação do progresso. Boletins IDP. As crianças, claro, chamam de boletins de bomba. Só os recebem se suas notas em determinada matéria ficarem abaixo de 78. Em outras palavras, damos boletins IDP para os alunos que tiram D ou F em certo curso. Muito bem, disse Bowden. Então o que sugiro é isto. Se o menino receber um boletim desses, apenas um, levantou um dedo deformado. Falarei com meu filho e sua esposa sobre o aconselhamento. Irei mais longe. Se o garoto receber um boletim de bomba em abril, na verdade entregamos em maio. Sim. Se receber um só, garanto que vão aceitar a proposta de aconselhamento. Estão preocupados com o filho, Sr. French. Mas no momento estão tão envolvidos com seus problemas que... Deu de ombros. Compreendo. Então vamos lhes dar esse prazo para resolverem seus próprios problemas. Deixar eles se virarem sozinhos. Não é assim que se diz? Acho que sim, concordou Ed Galocha após um instante de reflexão.
e após dar uma olhada rápida no relógio, que o fez lembrar que tinha outro compromisso dali a 5 minutos. Aceito. Levantou-se e Bolden levantou-se junto com ele. Apertaram-se as mãos novamente. É de galocha cauteloso, ciente da artrite do velho. Com toda honestidade, devo dizer-lhe que poucos alunos recuperam-se de um fracasso de 18 semanas em apenas 4 semanas de aula. Precisam de um tempo enorme para recobrar. Um tempo enorme. Acho que o senhor terá que cumprir sua promessa, Sr. Bolden. Bolden ofereceu seu sorriso leve e desconcertante outra vez. Acha? Foi tudo o que disse. Alguma coisa preocupara Ed Galocha durante toda a entrevista, e ele descobriu o que foi durante o almoço na lanchonete self-service, mais de uma hora depois que Lord Peter saíra. O guarda-chuva, mais de uma vez, bem preso embaixo do braço. Ele e o avô de Todd haviam conversado pelo menos durante 15 minutos, provavelmente quase 20, e Ed achava que o velho não se referira nenhuma vez ao neto pelo nome. Todd subiu pedalando ofegante a alameda da casa de Dussander e desceu o descanso da bicicleta. O colégio liberara a saída 15 minutos antes. Subiu os degraus da frente num só pulo, usou sua própria chave e entrou correndo pelo corredor até a cozinha ensolarada. Seu rosto era uma mistura de esperança iluminada e desânimo nublado. Ficou parado na porta da cozinha com o estômago e as cordas vocais apertadas, olhando Dussander embalar o copo de bourbon no colo. Ainda estava vestido com o melhor terno, embora tivesse afrouxado um pouco a gravata e desabotoado o primeiro botão da camisa. Olhava para Todd inexpressivamente, com os olhos largados, a meio palmo, como um lagarto. E então, Todd conseguiu dizer finalmente. Dussander deixou-o esperando mais um momento que pareceu pelo menos 10 anos para Todd. Depois, propositadamente, Dussander colocou o copo na mesa ao lado da garrafa de bourbon e disse. O idiota acreditou em tudo. Todd soltou a respiração contida numa enorme expressão de alívio. Antes que pudesse tomar mais ar, Dussander acrescentou. Queria que os coitados de seus pais com problemas frequentassem sessões de aconselhamento com um amigo dele no centro da cidade. Foi bem insistente. Meu Deus, você... Como você conseguiu contornar a situação? Pensei rápido, respondeu Dussander. Como um lobo mau da história. Inventar desculpas na hora é um dos meus fortes. Prometi a ele que seus pais frequentariam as sessões se você recebesse um boletim de bomba em maio. O sangue fugiu do rosto de Todd. Você fez o quê? Disse Todd quase gritando. Já levei bomba em 2 testes, de álgebra e um de história. Caminhou pela cozinha com o rosto pálido, ficando brilhante de suor. Fiz um teste de francês hoje à tarde e também levei bomba. Sei que levei. Só conseguia pensar naquele idiota do Ed Galocha e se você estava se entendendo com ele. Bem, você se entendeu com ele. Finalizou amargamente. Não receber nenhum boletim de bomba, eu vou receber pelo menos 5 ou 6. Foi o melhor que consegui fazer sem levantar suspeitas, disse Dussander. Esse French, um idiota, está apenas fazendo o trabalho dele. Agora você vai ter que fazer o seu. O que quer dizer com isso? O rosto de Todd estava deformado e ameaçador, sua voz agressiva. Você vai estudar. Nas próximas 4 semanas vai estudar tanto como nunca estudou na sua vida. Além disso, na segunda-feira vai chegar para cada um de seus professores e desculpar-se pelos fracos resultados apresentados até agora. Vai? Impossível, disse Todd. Você não entendeu, é impossível. Estou pelo menos 5 semanas atrasado em ciências e história. Em álgebra devo estar umas 10. Mesmo assim, insistiu Dussander, e colocou mais bourbon no copo. Acha que é muito esperto, não acha? Gritou Todd. Não recebo ordens suas. Os dias em que dava ordens terminaram há muito tempo. Entende? Diminuiu a voz de repente. A coisa mais nociva que tem nesta casa é um inseticida. Você não passa de um velho arruinado que peida uvo podre. Aposto que mija na cama. Escute aqui, seu bostinha. Dussander começou a falar com calma. Todd virou-se com raiva ao ouvir aquilo. Até hoje, continuou ele cuidadosamente, era possível, apenas relativamente possível, que pudesse me denunciar e sair impune. Não acredito que conseguisse isso nesse estado. Esse estado de nervos em que você está. Mas deixa pra lá. Seria teoricamente possível. Mas agora as coisas mudaram. Agora encarnei seu avô, um tal de Victor Bolden. Ninguém tem a menor dúvida de que fiz isso com... Como é mesmo a palavra? Com sua conivência. Se alguma coisa for descoberta agora, garoto, você vai ficar numa situação pior do que nunca. Não terá defesa. Encarreguei-me disso hoje. Queria, resmungou Dussander. Não me importam seus desejos, eles me deixam irritado. Não passam de monte de merda de cachorro na sarjeta. Só o que quero de você é saber se está entendendo a situação em que estamos. Estou entendendo, sussurrou Todd. Suas mãos estavam fechadas com força, enquanto Dussander gritava com ele.
Não estava acostumado a que gritassem com ele. Abriu as mãos e observou estupidamente que se formaram meias luas de sangue nas palmas. Os cortes poderiam ter sido piores, mas nos últimos 4 meses começara a roer as unhas. Bom, então vai pedir desculpas e estudar. Nas horas livres da escola, vai estudar. Na hora do almoço, vai estudar. Depois do colégio, virá para cá estudar. E nos fins de semana, virá para cá e fará o mesmo. Aqui, não, disse Todd rápido. Em casa, não. Em casa você vai ficar vadiando e pensando, como tem feito até agora. Se vier para cá, posso vigiá-lo se for preciso. Posso defender meus próprios interesses nessa questão. Posso tomar suas lições. Se eu não quiser vir para cá, não pode me obrigar. Drussander deu um gole no bourbon. É verdade. As coisas, então, acontecerão como tem que acontecer. Você não vai passar. Esse supervisor French esperará que eu cumpra a minha promessa. Se eu não cumprir, chamará seus pais. Eles descobrirão que o gentil Sr. Denker se fez passar por seu avô a pedido seu. Descobrirão que você alterou as notas. Eles... Tudo bem, calha a boca, eu virei. Já está aqui. Comece com álgebra. De jeito nenhum, hoje é sexta-feira. Agora vai estudar todos os dias, disse Drussander com voz suave. Comece com álgebra. Todd ficou olhando para ele. Apenas um instante, antes de abaixar os olhos e tirar desajeitadamente o livro de álgebra de dentro de sua pasta. E Drussander viu assassinato nos olhos do garoto. Não figurativo, mas verdadeiro. Há muitos anos não via aquela expressão obscura, ardente, interrogativa, mas nunca a esqueceria. Achava que a teria visto em seus próprios olhos se tivesse um espelho na mão no dia em que olhou o pescoço branco indefeso do garoto. Preciso me proteger, pensou com certo espanto. Se não levar isto a sério, estarei correndo risco. Bebeu o bourbon e embalou-se, observando o garoto estudar. Eram quase 5 horas quando Todd voltou para casa de bicicleta. Sentia-se um fracasso, de cabeça quente, exausto, impotentemente irado. Cada vez que tirava os olhos da página, do mundo enlouquecedor, incompreensível, estúpido dos conjuntos, subconjuntos, pares ordenados e coordenadas cartesianas, ouvia a voz penetrante de velho de Drussander. Fora isso, ficava completamente em silêncio, a não ser pelo barulho alucinante de seus chinelos batendo no chão e o estalar da cadeira. Ficou lá sentado como um urubu esperando sua presa morrer. Por que tinha entrado naquela? Como tinha entrado naquela? Era uma enrascada, uma terrível enrascada. Adiantara um pouco a matéria naquela tarde, alguma coisa da teoria dos conjuntos, que achava tão incompreensível até antes dos feriados de Natal. Havia entrado em sua cabeça como um clique quase audível, mas era impossível achar que entenderia tudo até o teste de álgebra na próxima semana e que conseguiria pelo menos um D. Faltavam 4 semanas para o fim do mundo. Na esquina havia um pássaro na calçada abrindo e fechando lentamente o bico. Tentava em vão levantar-se e voar. Uma das asas estava machucada, e Todd imaginou que um carro o tivesse atingido e jogado na calçada, como um jogo de discos. Um de seus olhos, que lembrava uma conta, fitava-o. Todd ficou olhando para ele por um longo tempo, segurando levemente o guidão curvo de sua bicicleta. Estava começando a esfriar, e o ar estava quase gelado. Ficou imaginando que seus amigos tinham passado a tarde jogando beisebol na Walnut Street. Era a época de começar a treinar. Falava-se em reunir o time para competir esse ano na associação da cidade. Muitos pais poderiam levar os filhos. Todd, claro, seria o batedor. Fora a estrela da liga infantil como batedor até o ano passado, quando entrara para a liga sênior. Gostaria de jogar. O que faria? Simplesmente teria que dizer que não. Simplesmente teria que chegar e dizer: pessoal, me envolvi com um criminoso de guerra. Ele estava nas minhas mãos, mas, de repente, haha, vocês não vão acreditar. Descobri que eu também estava nas mãos dele. Comecei a ter uns sonhos estranhos e a suar frio. Minhas notas foram para o beleléu e eu rasurei o meu boletim para meus pais não descobrirem. Agora tenho que enfiar a cara nos livros como nunca fiz na minha vida. Não tenho tempo de ficar em casa. Na verdade, não tenho medo de ficar preso em casa. Tenho medo de ir para o reformatório e é por isso que eu não vou poder jogar com vocês este ano. Sabe como é que é, né, pessoal? Um sorriso estreito, muito parecido com o de Drussander e bem diferente de seu sorriso largo de antes, despontou em seus lábios. Não havia brilho naquele sorriso, era sombrio. Não havia segredo, simplesmente dizia: sabe como é, né, pessoal? Passou a bicicleta por cima do pássaro com primorosa lentidão, ouvindo o estalar de suas penas, como se fossem jornal, e o esmigalhar de seus ossos pequenos e ocos dentro delas. Puxou a bicicleta para trás, passando novamente por cima dele. Ainda se mexia. Passou mais uma vez, e uma pena ensanguentada grudou no pneu da frente, girando para cima e para baixo, para cima e para baixo. A essa altura o pássaro parara de se mexer. O pássaro esticara a canela. O pássaro foi embora. O pássaro estava no aviário do céu. Mas Todd continuava empurrando a bicicleta para frente e para trás.
por cima do corpo esmagado. Fez isso durante quase 5 minutos, e o sorriso estreito em nenhum momento deixou seu rosto. Sabe como é, né, pessoal? 10. Abril de 1975. O velho estava no meio do corredor, sorrindo largamente quando David Klingerman veio cumprimentá-lo. Os latidos frenéticos pareciam não incomodá-lo em nada. Nem o cheiro de pelo e urina, nem as centenas de vira-latas pulando dentro das jaulas, correndo para frente e para trás, se jogando contra a tela. Klingerman identificou o velho como um inegável amante de cães. Seu sorriso era doce e agradável. Estendeu cuidadosamente sua mão inchada de artrite e Klingerman apertou-a com a mesma atitude. Como vai, senhor? Disse ele falando alto. Um barulho terrível, não? Não me incomoda, respondeu o velho. Nem um pouco. Meu nome é Arthur Denker. Klingerman. David Klingerman. Muito prazer. Li no jornal. Não pude acreditar. E vocês dão cachorros aqui. Devo ter entendido mal. Acho que entendi mal mesmo. Não? Realmente damos os cachorros, disse Dave. Se não conseguimos doá-los, temos que destruí-los. O Estado nos dá 60 dias. Uma vergonha. Vem até minha sala, é mais calmo. Tem um cheiro melhor também. Na sala, Dave ouviu uma história conhecida, no entanto comovente. Arthur Denker estava na casa dos 70. Viera para a Califórnia quando sua esposa morrera. Não era rico, mas alava por tudo que tinha. Era solitário. Seu único amigo era um menino que às vezes ia à sua casa ler um pouco para ele. Na Alemanha teve um bom São Bernardo, muito bonito. Agora, em Santo Donato, vivia numa casa com um quintal de bom tamanho nos fundos. O quintal era cercado. E lera um jornal. Seria possível. Bem, não temos São Bernardo, disse Dave. Saem rápido porque são muito bons para conviver com crianças. Entendo. Não quis dizer... Mas tem um pastor pequeno. O que acha? Os olhos do Sr. Denker brilharam, como se estivesse à beira das lágrimas. Perfeito, disse ele. Seria perfeito. O cachorro é de graça, mas há algumas taxas. Vacinas contra sinomose e raiva. Uma licença para ter cachorros na cidade. Tudo isso fica em $25 para a maioria das pessoas. Mas o Estado paga metade se a pessoa tiver mais de 65 anos. Faz parte do programa para a velhice da Califórnia. Programa para a velhice? Estou incluído nisso? Perguntou o Sr. Denker, e riu. Por um instante. Foi besteira. Dave sentiu uma espécie de calafrio. Acho que sim, senhor. Bem razoável. Claro, também achamos. Esse mesmo cachorro custaria $125 na loja de animais, mas as pessoas vão lá em vez de virem aqui. Pagam por um monte de papéis. É lógico, não pelo cachorro. Dave balançou a cabeça. Se soubessem quantos animais bonitos são abandonados todos os anos. E se não conseguirem um lar adequado para eles, dentro de 60 dias são destruídos. Sim, fazemos eles dormirem. Fazem o quê? Desculpe, não entendi bem. É o regulamento, disse Dave. Não podem ficar perambulando pelas ruas. Vocês atiram neles? Não, damos gás. É muito humano, não sentem nada. Não, concordou o Sr. Denker. Tenho certeza que não. O lugar de Todd na aula de álgebra era a 4ª cadeira da 2ª fila. Estava sentado ali, tentando manter o rosto inexpressivo enquanto o Sr. Storman devolvia os exames. Mas suas unhas roídas estavam enfiadas na palma da mão novamente e todo o seu corpo parecia estar coberto de um suor gelado e cáustico. Não se iluda. Não seja cabeça dura. É impossível ter passado. Você sabe que não passou. Entretanto, não podia afastar totalmente a tola esperança. Era o primeiro teste de álgebra que fazia depois de muitas semanas, que não parecia estar escrito em grego. Entretanto, não podia afastar totalmente a tola esperança. Era o primeiro teste de álgebra que fazia depois de muitas semanas que não parecia estar escrito em grego. Tinha certeza de que, com nervosismo... Nervosismo? Não, fale a verdade, terror total. Não fizera bem o teste, mas talvez... Bem, se fosse outro professor... Mas logo Sturman, que tinha um cadeado no lugar do coração... Pare com isso, ordenou a si mesmo, e por um momento terrível, achou que tinha gritado aquelas 3 palavras dentro da sala de aula. Você levou bomba. Sabe disso. Nada no mundo vai fazer isso mudar. Storman entregou-lhe o teste inexpressivamente e seguiu. Todd colocou-o de cabeça para baixo, em cima da mesa riscada com sua inicial. Por um momento, achou que não teria coragem suficiente para virar e olhar. Finalmente pegou-o com uma rapidez tão convulsiva que rasgou o papel. Sua língua colou no céu da boca quando olhou para ele. Por um instante, seu coração pareceu parar. O número 83 estava escrito no alto com um círculo. Abaixo uma letra, C+. Abaixo da letra havia uma curta anotação. Bom progresso. Acho que estou 2 vezes mais aliviado do que você deve estar. Reveja os erros cuidadosamente. Pelo menos 3 deles são aritméticos e não conceituais. Seu coração começou a bater de novo, as batidas triplicaram-se, o alívio invadiu-o, mas não era um alívio tranquilo. Era violento, complicado, estranho.
Fechou os olhos e não ouviu o tumulto que se formou na classe com os pedidos de um ponto a mais aqui e ali. Todd viu uma vermelhidão dentro de seus olhos. Pulsavam, como que acompanhando o ritmo das batidas de seu coração. Naquele momento, odiava do Sander de uma maneira que nunca sentira antes. Suas mãos fecharam-se e ele apenas queria que o pescoço de galinha amagricelo do Sander estivesse no meio delas. Dick e Monica Bowden dormiam em camas separadas por uma mesinha, onde havia uma bonita imitação de um abajur de gás e de seda. O quarto era revestido de sequoia legítima e as paredes aconchegantemente cobertas de livros. Do outro lado do quarto, acomodado entre dois suportes de livro de marfim, 2 elefantes sentados sobre as pernas traseiras, havia uma TV Sony redonda. Dick estava vendo Johnny Carson com os fones de ouvido, enquanto Monica lia o último livro de Michael Crichton, que saíra no Clube do Livro naquele dia. Dick colocou o marcador. Foi aqui que eu dormi, estava escrito nele. Dentro do livro e fechou-o. Na TV, Buddy Hackett acabara de bater em todo mundo e Dick estava rindo. Dick, disse mais alto. Ele tirou os fones do ouvido. O que foi? Você acha que Todd está bem? Ele a olhou por um momento, franziu o sobrolho, balançou um pouco a cabeça. Je ne comprends pas, chérie. Seu francês inseguro era uma brincadeira entre eles. Seu pai lhe mandara $200 a mais para que contratasse um professor particular quando quase foi reprovado em francês. Contratara Monica Darrow, escolhendo seu nome ao acaso no quadro de avisos da universidade por volta do Natal. Ela já estava usando uma aliança, e ele conseguira tirar C em francês. Bem, ele emagreceu. Ele está bem magrinho mesmo, concordou Dick. Colocou os fones no colo, onde ficaram emitindo sons confusos e baixos. Ele está crescendo, Mônica. Tão cedo? Perguntou apreensiva. Ele riu. Tão cedo? Eu cresci 17 centímetros na adolescência. De um nico de 1,68 m aos 12 anos, virei a bonita massa de músculos de 1,83 m que você está vendo na sua frente agora. Minha mãe dizia que quando eu tinha 14 anos, ela podia me ouvir crescendo à noite. Ainda bem que nem todas as suas partes cresceram assim. Depende de como usá-las. Quer usar essa noite? Menina, você está ficando ousada, disse Dick Bowden e jogou os fones de ouvido no chão. Depois, quando ele estava pegando no sono... Dick, ele está tendo pesadelos também. Pesadelos? Sussurrou ele. Pesadelos. Ouvi ele gemendo durante o sono 2 ou 3 vezes quando eu desci para ir ao banheiro à noite. Não queria acordá-lo, é besteira. Mas minha avó dizia que você pode deixar uma pessoa louca se a acordar no meio de um pesadelo. Ela era polaca, não era? Polaca? Polaca. Que delicadeza. Você sabe o que eu quero dizer. Por que não usa o banheiro de cima? Ele mesmo o fizera há 2 anos. Você sabe que a descarga sempre o acorda, disse ela. Então não dê descarga. Isso é feio, Dick. Ele suspirou. Às vezes, quando entra no quarto, ele está suando e os lençóis estão molhados. Ele riu no escuro. Imagino. Será que aquilo... Oh. Ela lhe deu um tapinha de leve. Isso também é feio. Além do mais, ele só tem 13 anos. 14 mês que vem. Não é tão novo assim. Talvez um pouco precoce, mas não tão novo. Quantos anos você tinha? 14 ou 15. Não me lembro bem. Mas me lembro que acordei achando que tinha morrido e ido para o paraíso. Mas você era mais velho do que Todd. Todas essas coisas estão acontecendo mais cedo. Deve ser o leite ou o flúor. Sabia que há absorventes higiênicos em todos os banheiros de meninas na escola que construímos em Jackson Park no ano passado? E a escola de 1º grau. A média de idade das meninas é 11 anos agora. Quantos anos você tinha quando ficou pela primeira vez? Não me lembro, disse ela. Só sei que os sonhos de Todd não parecem que ele morreu e foi para o paraíso. Já lhe perguntou alguma coisa a respeito? Uma vez, há cerca de 6 semanas, você estava jogando golfe com o chato do Ernie Jacobs. O chato do Ernie Jacobs vai ser meu sócio por volta de 1977, se não sumir com a secretária loura alta até lá. Além do mais, pagar todas as taxas do campo. O que Todd disse? Que não lembrava, mas uma espécie de abatimento cobriu seu rosto. Acho que ele lembrava, sim. Mônica, não lembro tudo de minha querida e passada juventude, mas uma coisa me lembro. É que os sonhos eróticos nem sempre são agradáveis. Na verdade, podem ser muito desagradáveis. Por quê? Culpa. Todos os tipos de culpa. Algumas podem vir da infância, quando lhe ensinaram que molhar a cama é errado. Depois há a questão sexual. Quem sabe por que se tem um sonho erótico? Por tocar uma mulher no ônibus? Por ver as calcinhas de uma garota na sala de leitura? Não sei.
O único de que me lembro realmente foi quando pulei de um trampolim enorme na piscina da ACM num dia de aula mista e perdi o calção quando bati na água. Você ficou excitado com isso? Perguntou ela dando uma risadinha. Fiquei. Por isso, se o garoto não quiser falar sobre seus problemas sexuais, não o force. Poxa, fizemos o melhor possível para criá-lo sem todas essas culpas desnecessárias. É impossível fugir delas. Ele as pega na escola como os resfriados que costumava pegar no primeiro ano. Com os amigos ou pela maneira como os professores lhe falam de certos assuntos, cheios de rodeios. Provavelmente pegou-as do meu pai também. Não pegue nele à noite, Todd, senão sua mão vai ficar cheia de cabelos, você vai ficar cego, começar a perder a memória, e depois de um tempo seu negócio vai ficar preto, podre e cair. Por isso, tenha cuidado, Todd. Dick Bowden. Seu pai nunca... Nunca? Ele fez isso. Da mesma forma que sua avó polaca lhe disse que acordar uma pessoa no meio de um pesadelo pode deixá-la louca. Ele também me dizia para sempre limpar o tampo do vaso de um banheiro público para não pegar os germes de outras pessoas. Acho que era a maneira que usava para dizer sífilis. Aposto que sua avó mandou essa para você também. Não, minha mãe, disse ela desatenta. E me disse para sempre dar a descarga. É por isso que vou lá embaixo. Mesmo assim, me acorda, murmurou Dick. O quê? Nada. Dessa vez ele já estava mesmo passando a soleira do sono quando ela falou seu nome novamente. O quê? Perguntou um pouco impaciente. Você não acha... deixa pra lá. Vá dormir de novo. Não, continue. Acabe. Estou acordado de novo. Eu não acho o quê? Aquele senhor. O Sr. Denker. Você não acha que Todd o está vendo demais? Talvez ele... não sei. Esteja enchendo a cabeça de Todd de histórias... Os verdadeiros horrores pesados, disse Dick. O dia em que a Essen Motor Works ficou deficitária. Ele deu um risinho abafado. Foi só uma ideia, disse ela um pouco áspera. Puxou as cobertas ao virar-se para o outro lado. Desculpe tê-lo incomodado. Ele colocou a mão em seu ombro nu. Vou lhe dizer uma coisa, querida. Ele parou por um momento. Pensando bem, escolhendo as palavras, também me preocupo com Todd algumas vezes. Não pelos motivos que você, mas a preocupação é preocupação, não é? Virou-se para ele. Por quê? Bem, minha educação foi diferente da de Todd. Meu pai tinha a loja. Chamavam ele de Vic, o comerciante. Tinha um livro no qual anotava os nomes das pessoas que lhe deviam e quanto deviam. Sabe como o chamava? Não. Dick raramente falava de sua infância. Ela sempre achara que era porque não tinha sido feliz. Prestou bastante atenção. Chamava o livro da mão esquerda. Dizia que a mão direita estava ocupada, mas a mão direita nunca deveria saber o que a esquerda estava fazendo. Dizia que se ela soubesse, provavelmente pegaria um cutelo de açougueiro e cortaria a mão esquerda. Nunca me contou isso. Eu não gostava muito do velho quando nos casamos. E a verdade é que ainda não consigo gostar. Não conseguia entender por que eu tinha que usar calças compradas com o dinheiro da caixinha enquanto a senhora Mazurski sempre comprava presunto fiado com a velha história de que seu marido voltaria a trabalhar na próxima semana. O único trabalho que aquele bêbado idiota do Bill Mazurski sabia fazer era segurar uma garrafa de $12 de moscatel para ela não fugir. Tudo o que eu queria naquela época era sair da vizinhança e da vida de meu pai. Por isso eu tirava notas altas, fazia esportes de que não gostava e tinha uma bolsa de estudos na UCLA. E procurava sempre estar entre os 10 primeiros porque o único livro da mão esquerda que as faculdades tinham naquela época era para os soldados que estavam na guerra. Meu pai me mandava dinheiro para os livros, mas o único dinheiro que recebi dele, além desse, foi quando escrevi para casa em pânico porque ia levar pau em francês. Conheci você e mais tarde descobri através do Sr. Halleck, que morava no mesmo quarteirão, que meu pai tinha hipotecado o carro para arranjar aqueles $200. Agora tenho você e temos Todd, ele continuou. Sempre o achei um menino incrível e sempre tentei estar atento para que ele tivesse tudo o que precisasse, tudo o que o ajudasse a se tornar um homem incrível. Sempre ria daquela piada do homem que queria que o filho fosse melhor que ele, mas à medida que vou ficando mais velho, ela parece menos engraçada e mais verdadeira. Nunca quis que Todd usasse calças compradas com o dinheiro da caixinha porque a mulher de um bêbado qualquer comprou presunto fiado. Entende? Sim, claro, disse ela tranquilamente. Então, há uns 10 anos, pouco antes de meu pai finalmente se cansar de lutar contra os caras que queriam reurbanizar a cidade e se aposentar, teve um pequeno derrame. Ficou no hospital durante 10 dias, e as pessoas da vizinhança, os italianos, os alemães e até uns negros que começaram a se mudar para lá em 1955, mais ou menos, pagaram a conta. Cada centavo de merda. Não acreditei. Mantiveram a loja aberta também.
Fiona Castellano e mais 4 ou 5 amigas que estavam sem emprego se revezavam. Meu velho voltou e estava com todas as contas em ordem. Uau! Disse ela suavemente. Sabe o que ele me disse? Meu velho? Que sempre teve medo de envelhecer, de ficar doente e apavorado. E tudo isso sozinho. De ter que ir para o hospital e não poder pagar mais nada. De morrer. Disse que depois do derrame não tinha mais medo. Disse que já podia morrer bem. Você quer dizer morrer feliz, papai? Eu perguntava a ele. Não, dizia ele. Não acho que alguém morra feliz, Dick. Sempre me chamava de Dick. Ainda chama. E isso é outra coisa que acho que nunca vou conseguir gostar. Disse que achava que ninguém morria feliz, mas podia se morrer bem. Isso me impressionou. Ficou em silêncio por um longo tempo, pensativo. Nos últimos 5 ou 6 anos, consegui entender melhor meu pai. Talvez porque ele esteja lá em San Remo, longe de mim. Comecei a achar que o livro da mão esquerda não era uma ideia tão ruim. Foi quando comecei a me preocupar com Todd. Queria tentar dizer a ele que a vida é mais do que podermos ir juntos para o Havaí. Ou eu poder lhe dar calças caras. Não sei como fazer isso, mas acho que talvez ele saiba. Isso tira um peso da minha consciência. Você fala das visitas ao Sr. Denker? Exatamente. Não recebe nada fazendo isso. Denker não pode pagá-lo. Ele é um velho, a quilômetros de distância dos amigos e parentes que ainda possam estar vivos. Ele é tudo o que meu pai sempre teve medo de ser. Do outro lado está Todd. Nunca pensei dessa maneira. Já percebeu como Todd fica quando falamos com ele sobre o velho? Fica muito calado. Claro, ele fica mudo e sem graça, como se estivesse fazendo alguma coisa feia. Como meu pai ficava quando alguém tentava agradecer-lhe por lhe dar crédito. Somos a mão direita de Todd. É isso. Você, eu e tudo mais. A casa, as viagens a Tahoe para esquiar, o Thunderbird na garagem, a TV em cores. Tudo isso é a mão direita, e ele não quer que saibamos o que a mão esquerda está tramando. Então, você não acha que ele anda visitando demais o Sr. Denker? Meu bem, veja as notas dele. Se estivessem caindo, eu seria o primeiro a dizer, ei, calma lá, não vamos passar dos limites. Suas notas seriam as primeiras a refletir o problema. Como andam? Boas como sempre, depois daquele trimestre. Então por que estamos nos preocupando? Olhe, tem uma reunião amanhã às 9. Se eu não dormir um pouco, vou ficar desatento. Claro, durma, disse ela condescendente, e, quando ele virou para o outro lado, ela lhe deu um beijo no ombro. Eu te amo. Também te amo, disse ele tranquilo e fechou os olhos. Está tudo bem, Mônica. Você se preocupa demais. Eu sei. Boa noite. Dormiram. Para de ficar olhando pela janela. Não tem nada lá fora que lhe interesse, disse do Sander. Todd olhou-o mal-humorado. Seu livro de história estava bem aberto em cima da mesa, exibindo uma foto colorida de Teddy Roosevelt no alto da colina de San Juan. Cubanos impotentes estavam caídos aos pés do cavalo de Ted. Ele tinha um largo sorriso americano nos lábios. O sorriso de um homem que sabe que Deus está no céu e tudo está perfeito. Todd Baldwin não estava sorrindo. Você gosta de ser um capataz de escravos, não é? Perguntou. Gosto de ser um homem livre, disse do Sander. Estude. Vai tomar no cu. Se eu fosse garoto, disse do Sander, e dissesse uma coisa dessas, levaria um tapa na boca. Os tempos mudaram. Mudaram mesmo. Ou será que não? Do Sander sorveu o bourbon. Estude. Todd encarou o do Sander. Você é um canalha. Sabia? Estude. Cala a boca. Todd fechou o livro com violência. Fez um barulho de rifle dentro da cozinha de do Sander. Não vou conseguir estudar tudo mesmo. Não até o teste. Faltam 50 páginas dessa merda. Toda a matéria até a Primeira Guerra Mundial. Vou fazer uma cola amanhã. E aí eu vou para a prova. Não vai fazer uma coisa dessas, disse do Sander severo. Por que não? Quem vai me impedir? Você? Garoto, você ainda não conseguiu entender o risco que estamos correndo. Você acha que gosto de mandar você ficar com esse nariz de fedelho, sujo, enfiado nos livros? Sua voz aumentou triunfante, questionadora, dominadora. Acha que gosto de ficar ouvindo seus ataques de raiva, seus xingamentos infantis? Vai tomar no cu. Imitou o furioso com uma voz estridente e esganiçada que fez Todd ficar rubro. Vai tomar no cu. E daí? Estou pouco ligando. Vou amanhã se quiser. É, bem que você gosta, respondeu Todd berrando. É, você gosta. A única hora em que não fica igual a um zumbi é quando está no meu pé. Então vê se me larga um pouco, porra. Se pegarem você com cola, o que acha que vai acontecer? Para quem vão contar primeiro? Todd olhou para as mãos com as unhas roídas e tortas e não disse nada. Quem? Ah, você sabe. É a de galocha. Depois meus pais, eu acho. Do Sander assentiu. Eu também acho. Estude.
Coloque essa sacola na cabeça que é onde tem que ficar. Odeio você, disse Todd com desânimo. Odeio mesmo. Mas abriu o livro de novo e Ted Roosevelt lhe sorriu. Ted, entrando a galope no século XX com seu sabre na mão e os cubanos derrotados caindo perante ele, possivelmente perante a força de seu bravo sorriso americano. Lusander voltou a embalar-se, segurava a caneca de bourbon nas mãos. É um bom menino, disse quase com ternura. Todd teve seu primeiro sonho erótico na última noite de abril e despertou para o barulho da chuva sussurrando secretamente por entre as folhas e galhos da árvore do lado de fora de sua janela. No sonho estivera num dos laboratórios de Patin. Estava em pé, na ponta de uma mesa comprida e baixa, uma garota jovem e sensual de estonteante beleza estava presa nessa mesa com braçadeiras. Lusander o ajudava. Usava apenas um avental branco de açougueiro. Quando virava-se para ligar o equipamento, Todd podia ver suas nádegas esqueléticas comprimidas uma contra a outra como pedras brancas disformes. Entregava uma coisa a Todd, uma coisa que reconheceu imediatamente, embora nunca tivesse visto na realidade. Era um pênis artificial. A ponta era de metal polido, cintilante, sob a luz fluorescente que vinha do alto, como frio cromo. O pênis era oco, de dentro saía um fio elétrico preto, ligado a um bulbo de borracha vermelha. Vá em frente, dizia Lusander. O Führer diz que não há problemas. É seu prêmio por estudar. Todd baixava a vista e via que estava nu. Seu pênis pequeno estava completamente ereto, projetando-se dos finos pelos pubianos alourados. Cobriu-o com o pênis artificial. O encaixe era apertado, mas parecia ter uma espécie de lubrificante. A fricção era agradável. Não, era mais que agradável, era deliciosa. Olhou a garota na mesa e sentiu uma estranha mudança em suas opiniões, como se tivessem passado a ser normais. De repente tudo parecia perfeito. As portas tinham sido abertas. Passaria por elas. Pegou o bulbo de borracha vermelha com a mão esquerda. Ajoelhou-se na mesa e parou por um instante estudando o ângulo enquanto seu pênis formava seu próprio ângulo vertical partindo de seu corpo frágil de menino. Distante. Vagamente ouvia Lusander relacionando. Teste número 84. Eletricidade, estímulo sexual, metabolismo. Baseado nas teorias de reforço negativo de Thyssen. O sujeito é uma jovem judia de aproximadamente 16 anos de idade, sem cicatrizes, sem marcas identificadoras, nenhuma disfunção. Ela gritou enquanto a ponta do pênis tocou-a. Todd achou o grito desagradável, assim como suas infrutíferas tentativas para libertar-se, ou, se possível, fechar as pernas, pelo menos. É isso que não podem mostrar naquelas revistas sobre a guerra, pensou ele. Mas aqui está, de qualquer maneira. Repentinamente investiu contra ela sem piedade. Ela deu um grito estridente. Depois da luta inicial e do esforço para expulsá-lo, ficou completamente parada, resistindo. O interior lubrificado do pênis artificial pressionava e comprimia o seu, delicioso, paradisíaco. Seus dedos brincavam com o bulbo de borracha na mão esquerda. Distante, Lusander relacionava o pulso, pressão sanguínea, respiração, ondas alfa, ondas beta, pulsação. Quando o clímax começou a se formar dentro dele, Todd ficou completamente parado e apertou o bulbo. Seus olhos, que estavam fechados, abriram-se saltados. Sua língua tremeu dentro da cavidade rosa de sua boca. Seus braços e pernas agitaram-se. Mas o verdadeiro efeito foi em seu torso, que subia e descia vibrando cada músculo. Oh, cada músculo, move-se, contrai-se, aperta cada músculo, e a sensação do clímax foi êxtase. Oh, foi. Os relâmpagos anunciando o fim do mundo. Acordou com esse barulho e o barulho da chuva. Estava encolhido no canto da cama, seu coração batia como se fosse um piloto de corridas. A parte inferior de sua barriga estava coberta de um líquido quente e espesso. Sentiu um pânico repentino ao achar que estava sangrando e poderia morrer. Então percebeu o que era na realidade, e sentiu náuseas e repulsa. Sêmen. Porra, leite, palavras escritas em cercas, depósitos de lixo e nas paredes dos banheiros dos postos de gasolina. Não queria nada daquilo. Suas mãos fecharam-se inutilmente. O clímax do sonho voltou à lembrança sem vida, sem sentido, amedrontador. Seus nervos ainda tremiam, começando a relaxar. Aquela cena final, já longe na memória, fora, nojenta e um pouco compulsiva. Como uma mordida numa fruta tropical desconhecida que você percebe, tarde demais, que só estava tão doce porque estava podre. Então compreendeu o que tinha que fazer. Só havia uma maneira de voltar a ser o que era. Teria que matar Lusander. Era o único jeito. A brincadeira acabara. As histórias haviam chegado ao final. Era uma questão de sobrevivência. É matá-lo e tudo isso acaba. Sussurrou na escuridão enquanto a chuva caía lá fora e o sêmen secava em sua barriga.
sussurrando, parecia mais real. Do Sander sempre guardava alguns dedos de bourbon numa prateleira em cima da íngreme escada para o porão. Ele ia até a porta, abria, já meio cambaleante na maioria das vezes, e descia 2 degraus. Depois inclinava-se para a frente, colocava uma das mãos na prateleira e com a outra segurava a garrafa nova pelo gargalo. O chão do porão não era cimentado, mas o chão de terra era bem compacto e do Sander, com a eficiência de uma máquina que Todd agora achava mais prussiana que germânica, lubrificava-o uma vez a cada 2 meses para que os insetos não se reproduzissem. Com cimento ou sem cimento, ossos velhos quebram-se facilmente e velhos sofrem acidentes. A autópsia indicaria que o Sr. Denker estava em coma alcoólico quando caiu. O que aconteceu, Todd? Ele não abriu a porta, então usei a chave que ele me deu. Às vezes ele dorme. Fui até a cozinha e vi que a porta do porão estava aberta. Desci as escadas e ele... Depois, claro, lágrimas. Funcionaria. Voltaria a ser o que era. Por um longo tempo, Todd ficou acordado no escuro, ouvindo os trovões irem se afastando ao oeste, estourando sobre o Pacífico, ouvindo o secreto barulho da chuva. Achava que ia ficar acordado o resto da noite, pensando e pensando. Mas adormeceu poucos minutos depois e dormiu sem sonhar, com uma das mãos embaixo do queixo. Acordou no dia 1º de maio, completamente descansado depois de meses. 11. Maio de 1975. Para Todd, aquela sexta-feira foi a mais longa de sua vida. Ficou sentado durante as aulas, uma atrás da outra, sem ouvir nada, esperando apenas os últimos 5 minutos, quando o professor ou a professora pegaria a pequena pilha de boletins de bomba e os distribuiria. Cada vez que um professor se aproximava da mesa de Todd com aquela pilha de boletins, ele ficava gelado. Cada vez que ele ou ela passavam sem parar, sentia ondas de vertigem e ficava quase histérico. A álgebra era o pior. Sturman aproximou-se, hesitou, e quando Todd convenceu-se de que lhe passaria direto, colocou um boletim de bomba, de cabeça para baixo em cima da mesa de Todd. Todd olhou para ele gelado, sem nenhum sentimento. Agora que tinha acontecido, estava apenas gelado. E é isso aí, pensou ele, sem solução, a menos que do Sander consiga pensar em outra coisa. E tenho minhas dúvidas. Sem muito interesse, virou o boletim de bomba para ver por quanto não tirar um C. Devia ter chegado perto, mas o velho Stone Sturman era conhecido por não dar chance a ninguém. Viu que os quadros de notas estavam completamente em branco, tanto o quadro de notas quanto o quadro de conceitos. Na parte de comentários estava escrita a seguinte nota: estou muito feliz por não precisar lhe dar um de verdade. Sturman. A vertigem voltou, mais violenta dessa vez, rugindo dentro de sua cabeça, dando-lhe a sensação de que era um balão de gás. Agarrou a borda da mesa com toda a força que tinha, mantendo com obsessiva firmeza um único pensamento. Você não vai desmaiar, você não vai desmaiar, não vai desmaiar. Aos poucos as ondas de vertigem foram passando, e teve que controlar um ímpeto de sair correndo por entre as mesas, pegar Sturman, virá-lo e arrancar seus olhos com um lápis que acabara de apontar e tinha nas mãos. E em meio a tudo isso, seu rosto permanecia completamente neutro. O único sinal de que aquilo estava acontecendo era uma leve contração espasmódica numa pálpebra. Nesse dia saíram 15 minutos antes da hora. Todd caminhou devagar em direção ao estacionamento de bicicletas, cabisbaixo, as mãos enfiadas nos bolsos, os livros embaixo do braço direito, alheio às crianças que corriam e gritavam. Colocou os livros na cesta da bicicleta, destrancou a Sweeney e foi-se embora, em direção à casa de do Sander. Hoje, pensou, hoje é seu dia, velho. Então, disse do Sander, colocando o bourbon na caneca, quando Todd entrou na cozinha. O acusado retorna do banco dos réus. Qual foi o veredito, prisioneiro? Estava com um roupão de banho e meias de lã felpudas que vinham até o meio das canelas. Com meias assim, pensou Todd, seria fácil escorregar. Olhou a garrafa de bourbon que do Sander estava tomando. Faltavam 3 dedos para acabar. Nenhum D, nem F, nem boletim de bomba, disse Todd. Ainda tenho que melhorar algumas notas em junho, mas talvez só precise conseguir a média. Só vou tirar As e Bs este trimestre, se continuar estudando. Ora, vai continuar sim, disse do Sander. Nós nos encarregaremos disso. Bebeu e colocou mais bourbon na caneca. Essa é para comemorar. Sua fala estava um pouco confusa, quase não se percebia, mas Todd viu que o velho idiota estava bêbado como sempre. Sim, hoje. Teria que ser hoje. Mas estava calmo. Comemorar uma merda, disse para do Sander. Acho que ainda não vieram entregar o esturjão e as trufas, disse do Sander, ignorando-o. Não se pode contar com um favor hoje em dia. Que tal alguns biscoitos com queijo enquanto esperamos? Pode ser, disse Todd. Qualquer coisa.
Dusander levantou-se. Um dos joelhos esbarrou na mesa, fazendo-o desequilibrar-se, e cruzou a cozinha em direção à geladeira. Tirou o queijo, pegou uma faca na gaveta e as bolachas que estavam dentro de uma lata. Tudo cuidadosamente injetado de ácido prússico, disse a Todd, enquanto colocava queijo e as bolachas na mesa. Riu, e Todd viu que estava sem a dentadura de novo. Mesmo assim, Todd correspondeu ao sorriso. Você está tão calado hoje, exclamou Dusander. Esperava que você voltasse dando cambalhotas desde o hall. Esvaziou a garrafa de bourbon na caneca, bebeu, estalou os lábios. Acho que ainda estou paralisado, disse Todd. Mordeu um biscoito. Há muito deixara de recusar a comida de Dusander. Ele achava que havia uma carta com um dos amigos de Todd. Não havia, claro. Tinha amigos, mas não confiava em nenhum tanto assim. Achava que Dusander já imaginara isso há muito tempo, mas sabia que Dusander não ousaria tirar a prova para correr um risco tão extremo como a morte. Sobre o que falaremos hoje? Indagou Dusander, bebendo o último gole. Vou lhe dar um dia de descanso dos estudos. Que tal, hein? Hein? Quando bebia, seu sotaque ficava mais acentuado. Era um sotaque que Todd passara a odiar. Agora não sentia raiva do sotaque, não sentia raiva de nada. Sentia uma calma no corpo inteiro. Olhou as mãos. As mãos que dariam um empurrão. E estavam iguais ao que sempre foram. Não tremiam, estavam calmas. Para mim tanto faz, disse ele. Sobre o que você quiser. Devo lhe contar sobre o sabão especial que fazíamos? Nossas experiências com o homossexualismo imposto? Talvez você prefira saber como escapei de Berlim depois de ter cometido a insensatez de voltar. Essa é mais recente, posso contá-la. Passou a mão na face com a barba mal feita e riu. Qualquer coisa, disse Todd. Mesmo. Observou Dusander examinar a garrafa vazia e depois levantar-se com ela em uma das mãos. Jogou-a na lata de lixo. Não acho que nenhuma dessas, disse Dusander. Parece que você não está com vontade. Ficou parado, reflexivo, perto da lata de lixo, então cruzou a cozinha até a porta do porão. Suas meias de lã faziam um chiado em contato com o linóleo. Acho que hoje vou lhe contar a história de um velho que tinha medo. Dusander abriu a porta do porão e ficou de costas para a mesa. Todd levantou-se devagar. Ele tinha medo, continuou Dusander, de um certo jovem que, de uma maneira excêntrica, era seu amigo. Um menino esperto. Sua mãe chamava-o de aluno inteligente. E o velho já tinha descoberto que ele era um aluno inteligente, embora talvez não da maneira que sua mãe achava. Dusander tentou desajeitadamente ligar o interruptor elétrico antigo com seus dedos encalombados e inábeis. Todd caminhou, quase deslizando pelo linóleo, sem pisar em nenhum dos lugares que estavam rangendo ou que estavam estalando. Já conhecia essa cozinha tão bem quanto a sua, talvez melhor. No começo o menino não era amigo do velho, disse Dusander. Finalmente conseguiu ligar o interruptor. Desceu o primeiro degrau com o cuidado de um bêbado veterano. No começo o velho não gostava nem um pouco do menino. Depois começou a apreciar sua companhia, embora ainda houvesse um fator de grande antipatia. Estava olhando a prateleira, mas ainda segurava o parapeito. Todd, calmo. Não, agora estava frio. Parou atrás dele e calculou as chances de dar um forte empurrão e fazê-lo soltar-se do parapeito. Então, decidiu esperar que ele se inclinasse para a frente. Parte desse sentimento do velho vinha de uma sensação de igualdade, continuou Dusander pensativo. Cada um mantinha o outro sob ameaça de morte. Cada um sabia um segredo do outro. Depois ficou claro para o velho que as coisas estavam mudando. Sim, estava perdendo o controle, parcial ou total, dependendo do quão desesperado o garoto estivesse e de sua inteligência. Numa longa noite de insônia, o velho percebeu que seria melhor readquirir o controle sobre o garoto, para sua própria segurança. Dusander soltou a beirada e debruçou-se sobre a íngreme escada do porão, mas Todd continuou completamente parado. A frieza intensa começou a passar, sendo substituída por uma onda enrubescedora de raiva e atordoamento. Quando Dusander pegou a garrafa nova, Todd pensou perversamente que o porão do velho era o mais fedorento da cidade. O cheiro que vinha lá de baixo era como se tivesse alguma coisa morta ali. Então o velho levantou-se da cama na mesma hora. Quanto dorme um velho? Muito pouco. E sentou-se à sua pequena escrivaninha, pensando como tinha envolvido o garoto nos seus crimes. Pensava como o garoto tinha dado duro para elevar suas notas, e que agora, quando as suas notas já estavam como sempre tinham sido, não teria mais necessidade do velho vivo. E se o velho morresse, o garoto estaria livre. Virou-se, segurando a garrafa de bourbon pelo gargalo. Ouvi você se mexer. Você sabe, disse quase gentil.
desde que puxou a cadeira para trás até levantar-se. Não é tão discreto quanto imagina, garoto. Pelo menos ainda não. Todd não disse nada. Então, Dussander pisou outra vez na cozinha, fechando com firmeza a porta do porão atrás de si. O velho anotou tudo. Nichwar, da primeira à última palavra. Quando finalmente terminou, já era quase de manhã, e sua mão estava dolorida da artrite. A verdade, artrite. Mas sentia-se bem pela primeira vez depois de muitas semanas. Sentia-se seguro, voltou para a cama e dormiu até de tarde. Se dormisse mais um pouco, teria perdido seu programa favorito, General Hospital. Sentou-se novamente na cadeira de balanço. Com um canivete de cabo de marfim, começou a cortar pacientemente o selo que havia em volta da tampa da garrafa de bourbon. No dia seguinte, o velho colocou seu melhor terno e foi até o banco em que tinha sua modesta conta bancária. Falou com um dos funcionários que respondeu a todas as perguntas do velho satisfatoriamente. Alugou um cofre. O funcionário explicou que o velho teria uma chave e o banco teria outra. Para abrir o cofre, as duas chaves seriam necessárias. Ninguém poderia usar a chave do velho sem uma carta de permissão assinada, com uma exceção. Dussander riu, sem os dentes diante da cara branca e inexpressiva de Todd Bowden. Essa exceção ocorre em caso de morte do proprietário do cofre, continuou ele, ainda olhando para Todd, ainda rindo. Dussander colocou o canivete novamente no bolso do roupão, destampou a garrafa de bourbon e serviu nova dose na caneca. O que acontece então? Perguntou Todd rouco. O cofre é aberto na presença de um funcionário do banco e de um representante do serviço de renda interna. É feito um inventário do conteúdo do cofre. Neste caso, acharam apenas um documento de 12 páginas, que não será sujeito a taxações, mas muito interessante. Os dedos de Todd deslocaram-se lentamente uns em direção aos outros e entrelaçaram-se com força. Não pode fazer isso, disse ele com uma voz chocada e incrédula. Era a voz de uma pessoa que observa outra andando no teto. Não pode fazer isso. Meu garoto, disse docemente, preciso fazer. Mas você... Sua voz adquiriu um tom de uivo desesperado. Você é velho. Não sabe que é velho? Pode morrer a qualquer hora. Dussander levantou-se, dirigiu-se até um dos armários da cozinha e pegou um pequeno copo. Era um copo de geleia. Tinha desenhos de personagens de história em quadrinhos na borda. Todd reconheceu todos. Fred e Vilma Flintstone, Barney e Betty Rubble, Peebles e Bambam. Tinha crescido com eles. Observou Dussander limpar o copo, quase com cerimônia, com um pano de prato. Observou Dussander colocá-lo em frente a ele. Observou Dussander colocar um dedo de bourbon dentro dele. Para que isso? Murmurou Todd. Eu não bebo. Beber é coisa de vagabundos alcoólatras como você. Levante o copo, garoto. É uma ocasião especial. Hoje você vai beber. Todd olhou-o por um momento e ergueu o copo. Dussander bateu elegantemente sua caneca de cerâmica contra ele. Vamos fazer um brinde, garoto. Vida longa. Vida longa para nós dois. Prosit. Bebeu o bourbon num gole só, e então começou a rir. Embalava-se para frente e para trás, batendo os pés calçados de meias no chão, rindo. E Todd achou que ele nunca parecera tanto um abutre num roupão de banho, uma fera nojenta e repugnante. Odeio você, sussurrou, e Dussander começou a engasgar-se com a própria risada. Seu rosto ficou vermelho como um tijolo. Parecia que estava tossindo, rindo e engasgando-se, tudo ao mesmo tempo. Todd, amedrontado, levantou-se depressa e começou a bater-lhe nas costas, até que o ataque de tosse passasse. Dank schon, disse ele. Beba sua bebida. Vai lhe fazer bem. Todd bebeu. Tinha um gosto ruim de remédio de gripe e lhe queimou a garganta. Não consigo acreditar que você beba essa merda o dia inteiro, disse ele, colocando o copo de volta na mesa e sacudindo os ombros. Devia parar de beber e de fumar. Sua preocupação com a minha saúde me emociona, disse Dussander. Tirou um maço de cigarros amassado do mesmo bolso do roupão no qual o canivete desaparecera. Também me preocupo com seu bem-estar, garoto. Quase todos os dias leio nos jornais que um ciclista morreu num cruzamento perigoso. Devia parar de andar de bicicleta. Devia caminhar. Ou pegar ônibus como eu. Por que não vai se foder? Explodiu Todd. Meu garoto, disse Dussander, servindo-se de mais bourbon e começando a rir de novo. Estamos os dois fodidos, não sabia? Um dia, cerca de uma semana depois, Todd estava sentado numa plataforma desativada na antiga estação de trem. Atirava pedaços de carvão um de cada vez nos trilhos enferrujados e cobertos de mato. Por que não deveria matá-lo, afinal? Como fosse um menino lógico, a resposta lógica veio primeiro. Não havia motivos,
Mais cedo ou mais tarde, Dussander morreria, e devido aos seus vícios, seria logo. Se matasse o velho, ou se ele tivesse um infarte no banheiro, tudo seria revelado. Pelo menos teria prazer de torcer o pescoço do velho abutre. Mais cedo ou mais tarde. Aquela frase contrariava a lógica. Talvez seja mais tarde, pensou Todd. Com ou sem cigarros, com ou sem bebidas, era um velho canalha resistente. Já durou tudo isso. Logo, talvez, seja mais tarde. Vindo de debaixo dele, ouviu um resfôlego indefinível. Todd ficou em pé de um salto, jogando o punhado de carvões que segurava no chão. Ouviu de novo o resfôlego. Parou, prestes a correr, mas o barulho não se repetiu. A 900 metros dali, uma autoestrada de 8 pistas estendia-se em direção ao horizonte, sobre esse beco sem saída em ruínas e cheio de mato com seus prédios desertos. Suas cercas enferrujadas e suas plataformas estragadas e deformadas. Os carros na autoestrada brilhavam ao sol como exóticos besouros de casco duro. 8 pistas de tráfego lá em cima e aqui embaixo apenas Todd, alguns pássaros e o que quer que tenha resfolegado. Cuidadosamente abaixou-se com as mãos nos joelhos e olhou embaixo da plataforma. Havia um bêbado deitado ali em meio ao mato, latas vazias e garrafas velhas empoeiradas. Era impossível dizer sua idade. Todd dava-lhe de 30 a 400 anos. Estava vestido com uma camiseta surrada coberta de vômito endurecido, calças compridas verdes extremamente grandes para ele, e sapato cinza de couro rachado em diversos lugares. As rachaduras pareciam bocas abertas em agonia. Todd achou que tinha o mesmo cheiro do porão de Dussander. Os olhos vermelhos do bêbado abriram-se lentamente e fixaram-se em Todd, sem espanto, lacrimejantes. Enquanto isso, Todd pensou no canivete suíço que tinha no bolso, um modelo Engler. Tinha-o comprado numa loja de esportes em Redondo Beach, quase um ano atrás. Podia ouvir a voz do vendedor que o havia atendido. Não poderia ter escolhido um canivete melhor do que esse, meu filho. Um canivete como esse pode salvar sua vida um dia. Vendemos 1.500 canivetes suíços por ano. 1.500 por ano? Colocou a mão no bolso e segurou o canivete. Via em sua mente Dussander abrindo lentamente com seu canivete o selo em volta do gargalo da garrafa de bourbon. Um instante depois percebeu que estava tendo uma ereção. Uma onda de terror gelado invadiu-o. O bêbado passou uma das mãos sobre os lábios ressecados e depois molhou-os com a língua que a nicotina tornara permanentemente amarelada. Tem um dinheirinho aí, garoto? Todd olhou-o inexpressivo. Tenho que ir para Los Angeles. Preciso de 10 cents a mais para o ônibus. Tenho um compromisso. Tenho uma oportunidade de trabalho. Um bom garoto como você deve ter 10 cents. Talvez tenha 25. Sim, poderia matar uma droga de um peixe com um canivete como esse. Porra, poderia matar uma droga de um peixe-vela se precisasse. Todas as lojas de esportes e artigos de exército e da marinha na América vendem esse canivete. E se decidisse usar esse para matar um bêbado velho sujo de merda? Ninguém poderia identificá-lo. Absolutamente ninguém. A voz do bêbado diminuiu. Tornou-se um sussurro confidencial e tenebroso. Por $1, chupa o seu pau de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. Você ia ficar louco, garoto. Você ia... Todd tirou a mão do bolso. Não tinha certeza do que tinha dentro dela até abri-la. 2 moedas de 25 cents. 2 de 5, uma de 10, algumas de 1 cent. Jogou-as para o bêbado e fugiu. 12. Junho de 1975. Todd Bolden, agora com 14 anos, veio de bicicleta até a alameda da casa de Dussander e desceu o descanso. O Times de Los Angeles estava no último degrau. Pegou-o, olhou a campainha embaixo da qual os letreiros perfeitos que diziam Arthur Denker e não recebemos pedintes, vendedores nem caixeiros viajantes ainda conservavam seus lugares. Não se preocupava mais com a campainha. Claro, tinha sua chave. Em algum lugar, por perto, ouviu o barulho identificador do menino que cortava a grama. Olhou a grama de Dussander e viu que precisava ser aparada. Precisava dizer ao velho para mandar cortá-la. Dussander esquecia-se dos pequenos detalhes com mais frequência agora. Talvez fosse a senilidade. Talvez fosse apenas o efeito do álcool em sua cabeça. Isso era um pensamento adulto para um garoto de 14 anos, mas Todd não considerava mais tais pensamentos singulares. Tinha muitos pensamentos adultos ultimamente. A maioria não era tão brilhante. Entrou. Sentiu o habitual calafrio de medo ao entrar na cozinha e ver Dussander ligeiramente caído para o lado na cadeira de balanço. A caneca na mesa, uma garrafa de bourbon pela metade ao lado dela. Um cigarro queimando até o fim deixara uma cinza rendilhada numa tampa de maionese onde várias outras pontas haviam sido apagadas. A boca de Dussander estava aberta. Seu rosto pálido, suas grandes mãos balançavam largadas
sobre os braços da cadeira. Não parecia estar respirando. Do Sander, disse ele um pouco áspero. Vamos, ânimo do Sander. Sentiu uma onda de alívio quando o velho estremeceu, piscou os olhos e finalmente endireitou-se na cadeira. É você? Tão cedo? Deixaram a gente sair mais cedo no último dia de aula, disse Todd. Apontou o resto do cigarro na tampa de maionese. Um dia vai botar fogo na casa fazendo isso. Talvez, disse do Sander indiferente. Pegou desajeitadamente o maço de cigarros, tirou um, que quase rolou da beira da mesa até do Sander conseguir pegá-lo, e finalmente acendeu-o. Seguiu-se um longo acesso de tosse e Todd estremeceu de repulsa. Quando o velho tinha esses acessos, Todd mais ou menos esperava que ele começasse a cuspir pedaços cinzentos, quase pretos, do pulmão na mesa, e provavelmente riria ao fazer isso. Finalmente controlou a tosse o suficiente e conseguiu dizer, o que tem aí? O boletim. Do Sander pegou-o, abriu-o e segurou-o à distância para conseguir ler. Inglês, A. História da América, A. Ciências, B+. Comunidade você, A. Francês elementar, B-. Álgebra, B. Abaixou-o. Muito bom. Salvamos sua pele, garoto. Vai precisar aumentar alguma dessas médias na última coluna? Francês e álgebra. Mas não mais de 8 ou 9 pontos ao todo. Acho que nunca vão descobrir nada. E penso que devo isso a você. Não estou orgulhoso, mas é a verdade. Por isso, obrigado. Que discurso emocionante, disse do Sander e começou a tossir novamente. Acho que não vou mais visitá-lo com tanta frequência de agora em diante, disse Todd e do Sander parou de tossir abruptamente. Não? Disse gentilmente. Não, disse Todd. Vamos para o Havaí 25 de junho e ficaremos lá um mês. Em setembro vou para um colégio do outro lado da cidade. Esse negócio de equilíbrio racial. Ah, sim. O Schwarzen, disse do Sander observando distraído uma mosca que andava em cima do oleado em xadrez vermelho e branco. Por 20 anos este país preocupou-se e reclamou do Schwarzen. Mas sabemos a solução, não é, garoto? Deu um sorriso desdentado para Todd e Todd olhou para baixo sentindo o antigo nó no estômago. Terror, ódio e o desejo de fazer algo tão terrível que só podia ser contemplado em seus sonhos. Olhe, pretendo entrar para a faculdade, caso você não saiba, disse Todd. Sei que falta muito tempo, mas penso nisso. Sei até em que vou me formar. História. Excelente. Aquele que não aprende sobre o passado é... Ora, calha a boca, interrompeu o Todd. Do Sander obedeceu amavelmente. Sabia que o garoto não estava satisfeito. Ainda não. Sentou-se com as mãos cruzadas, olhando-o. Podia pegar a carta de volta com meu amigo, disse Todd subitamente. Sabia? Poderia deixar você ler e me ver queimá-la se eu tirasse certo documento do meu cofre. É. Do Sander soltou um longo, violento e pesaroso suspiro. Meu garoto, disse ele, você ainda não entendeu a situação. Desde o começo, nunca entendeu. Em parte porque você ainda é um garoto, mas não totalmente. Desde o início, você sempre foi um menino muito adulto. Não, a verdadeira culpa está na sua absurda autoconfiança americana que nunca permitiu que você analisasse as possíveis consequências do que estava fazendo. Que não permite nem agora.